Eu cheguei num nível que eu não tenho medo de perder nada. Das coisas que eu mais digo assim ao meu esposo, se é para largar Deus em detrimento do casamento, eu abro mão do casamento e eu fico com Deus. Seja para o que for. Amém. Glória. Eu entendi Deus tão profundamente naquele momento em que eu disse, Deus, se algum dia mais eu colocar trabalho, dinheiro, casamento, qualquer coisa que seja no teu lugar, Senhor, arranca. Das orações que eu mais faço, Deus, antes de eu te envergonhar, me envergonha primeiro. Muito atenção, costuma dizer. Nas minhas abordagens eu não dou curva, muito atenção. Se não conhece a Bíblia, não fala, cala. Exatamente. Porque você precisa, nós queremos ler a palavra, tirar os textos isolados que nos beneficia. Não, a Bíblia não foi feita de textos isolados para te beneficiar. A Bíblia foi feita para ler, te corrigir, precisa de uma correção. E as servas de Angola precisam de uma correção. Porque essa disputa de eu posso, aonde há a voz de Deus, a voz do diabo. Exatamente. Então tem profecias que ela, pese embora Deus comece a falar, aí há um desvio de mensagem. Deus não erra, não é contra a sua quê? A sua palavra. Exatamente. Tem revelação que Deus não te traz ao público. Consagração vem de Deus, vem do alto. Por isso é que quando você não se conhece em Deus, quando você não sabe quem você é para Deus, qualquer coisa que as pessoas te disserem vai te afetar. Essa também, pastora, de que eu já ouvi N vezes isso. Por que as pessoas às vezes fogem do chamado? Porque não têm coragem. Chamado é preciso coragem. Chamado não é para mimoso. Chamado não é para pessoa que se vitimiza o tempo todo. Chamado é para quem aguenta dor, é para quem aguenta pancada, é para quem aguenta pressão, é para que por mais que estejam a falar de mim, por mais que me recebam tudo, por mais que me ponham fora de casa, eu sou o que sou. Porque é para isso que Deus me criou. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio para levantar, aumentar e fortificar a tua fé. O Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Hoje estamos aqui com um programa super especial, porque mais uma vez o Espírito Santo mandou e essas grandes servas de Deus obedeceram. Estão aqui hoje, neste programa que é de Deus, para nós falarmos de um tema que eu sei que vai mexer a tua consciência. Hoje é moda. Jesus me chamou. Jesus falou. Eu também ouvi, Deus falou, o Espírito Santo falou. O preço do chamado. O preço do chamado. Será que é só dormir e acordar? Jesus falou. Será que o chamado hoje é disputa? Será que a palavra de Deus hoje é disputa, é competição? O preço do chamado. Existe um preço que muitas vezes as pessoas não falam. E neste preço existe renúncia. Mas antes de eu apresentar as nossas convidadas, beijinho especial para os nossos seguidores dos 4 cantos do mundo, sim. Hoje, sem medo de errar, nós estamos, sim, a chegar nos 4 cantos do mundo. Beijinho em Portugal, Brasil, Namíbia, Moçambique, França, Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, olha, Portugal. São muitos beijinhos. Para você que eu não mandei beijinhos, sinta-se abraçados pela serva Edna. E você que tem orado por esse programa, tem sido intercessor, porque eu também recebo mensagens de pessoas que sobem ao monte, nem que vivem cá em Angola, fora do país. Serva Edna, Deus disse para orar para ti, estou no monte. Obrigado. Eu preciso sim das tuas orações, porque não é fácil sentar aqui. Os mesmos riscos, ataques que tem um altar, esta cadeira também tem. Esta cadeira não é vaidade. Esta cadeira é o preço do chamado. Subscreva o nosso canal, curta a nossa página e partilhem. Partilhem o máximo. A tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha é evangelização. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Agora sim, eu vou passar para as nossas convidadas.
A pastora Maria Helena, que vocês já conhecem. Vocês já conhecem a pastora Maria Helena? Eu costumo falar assim, a pastora do chicote. É chicote o quê? A pastora do chicote. Está aqui de volta no Pó de Fé. Também tem a pastora Ludmila Azevedo. Aquela mulher que passou por nós e impactou a tua vida com o testemunho dela. Aquela mulher que já contou um pouquinho sobre o preço do chamado. E hoje ela vai acrescentar tudo aquilo que Deus permitir que ela fale acerca desse tema, elas vão falar, ela vai falar. Então você já conhece, as nossas pastoras estão aqui, são pessoas que passaram por nós e cujos seus testemunhos impactaram a tua vida. Hoje eu tenho certeza, tenho a fé que não vai ser diferente. Então fique ligado, prepara a tua caneta e o teu bloco de notas, porque nós vamos entrar numa magnífica aula. Bem-vinda de volta, pastora Ludmila Azevedo, mais conhecida por Lu Azevedo. Muito obrigada, Edna. É sempre um grande prazer poder estar aqui, falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu espírito para transmitir. Nós temos a plena certeza que quando nós estamos a falar dele, ele está no nosso meio. A Bíblia diz que onde haver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está no meio deles. E eu creio que nem nós e nem quem nos estiver a assistir ou a ouvir ficará do mesmo jeito depois de ouvir aquilo que o Senhor vai colocar na boca de cada uma de nós. Certamente alguma coisa vai se revolucionar no nosso chamado, na nossa trajetória, na nossa caminhada com Ele, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus eu creio, então fique ligada. E eu vou passar agora para a pastora Maria Helena, mais uma vez, a pastora do chicote. Aquela pastora autêntica. Quando eu digo chicote, não é aquele chicote assim físico, é um chicote, porque ela é uma mulher autêntica, ela fala na cara, perceba. Então por isso chicote tem a ver com o quê? Com a autoridade. Bem-vinda, pastora Maria Helena. Graça e paz, obrigada, Sepa. Amém. Louvo a Deus mais uma vez por estar aqui. Foi a permissão de Deus de estarmos aqui no dia de hoje. E eu creio que Deus vai falar para a nossa vida. Amém. Deus vai desmartelar a confusão que há na cabeça das pessoas que num dia pagaram um preço e pôs preço para manter. O problema muitas das vezes é não olharmos no preço que nós pagamos. Como manter a elevação que Deus te colocou, pôs o preço pago. Acho que Deus vai desenvolver. Aí isso o Espírito Santo falava muito comigo em casa para descrever acerca disso. Pois pagar um preço a uma elevação. Como é que temos se comportado depois dessa elevação? O que se deve para manter essa elevação? Glória a Deus. Será que conseguimos entender que estamos no mesmo foco depois dessa exaltação? Será que a exaltação muitas das vezes não nos cega? Já não estamos a adorar Deus, estamos a entender que estamos a adorar Deus pelo pódio. Davi caiu no pódio. É assim mesmo. E hoje vamos tentar não justificar, mas apontar certos pontos que muitos de nós vivemos. Um preço muito pago para ser aprovado por Deus. Quase que a vida é desfeita. Muitas das vezes a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Muitas das vezes que abrimos a mão, se não for Deus, nós não teríamos capacidade de suportar. Pois isso Deus te aprova. E encontramos pessoas depois da aprovação. Como está depois da aprovação? Deus tem palavra para a nossa vida. Amém. No dia de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sim tem palavra. Eu ia escrevendo aqui, ele já me fez lembrar aqui algo. E ele assim ia dizer, lembras quando você renunciou aquilo por mim? Porque é muito fácil dizer assim, Cristo é quem vive em mim, já não sou eu quem vive. Essa palavra tem um peso tão grande. Se as pessoas percebessem o que significa isso. Cristo é que vive em ti. Já não é você quem vive. Então você vai fazer o que Cristo, que Jesus faria. O que a pastora Maria Helena disse, muitas vezes é contra aquilo que a nossa carne quer.
A nossa carne quer uma coisa, mas você tem que fazer o que Cristo quer. Porque já não é você que vive, mas sim Ele que vive em ti. Pastora Lu Azevedo, o chamado tem preço. Edna, o chamado literalmente tem um preço. E é um preço muito alto. É um preço muito doloroso. O chamado, para que as pessoas consigam perceber, ele é um ato de convocação, de notificação da parte de Deus. O Senhor aparece, o Senhor nos notifica, o Senhor nos comissiona para algo. Só que o que muitos não percebem é que sempre que Deus te chama, automaticamente com o chamado vem o ato de separação. É como uma desagregação, um abandono, uma retirada dos meios em que você frequentava, das coisas que você fazia. E você falou algo que é profundo e é fundamental existir na vida de quem é chamado. A predisposição para renunciar, a predisposição para aceitar os comandos de Deus. Quando nós somos chamados, nós nos submetemos como servos do Senhor. E o servo não faz a sua vontade, o servo faz a vontade do Senhor. E nós entendemos que ao longo do chamado, muitas serão as vezes em que nós queremos falar certas coisas, o Espírito Santo vai dizer, cala. Mas eu tenho razão, cala. Queremos fazer muitas coisas, mas o que deve prevalecer é sempre a vontade do Senhor. E o ato mais doloroso ainda não são as injúrias, ainda não são as calúnias. O mais doloroso é você ter que abrir mão do teu próprio eu, abrir mão das tuas vontades, abrir mão das tuas vaidades, abrir mão dos teus sonhos e projetos. Porque quando você abre mão, primeiro, é um ato que você quase não se reconhece. Primeiro é você não se reconhecer, depois é as pessoas não te reconhecerem, depois é as pessoas não te entenderem, porque todo aquele que é chamado não pode esperar que outras pessoas percebam aquilo que ele está a viver, porque ninguém é obrigado a perceber o que você está a viver com Deus, porque quem ouviu foi você. E a tua postura, o teu posicionamento no percurso do chamado é que vai fazer as pessoas entenderem que não é você que vive, é Cristo que vive. Porque quando Paulo disse, já não sou eu quem vivo, ele anteriormente disse, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Quer dizer que ele primeiro passou por situações que lhe marcaram tanto, e que Cristo era visto na vida dele, e ele podia declarar à vontade, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele diz, porque a vida que vivo hoje, não vivo na carne. Porque ele estava a mostrar-nos que para seguir fielmente o chamado, você precisa de abrir mão da sua própria vontade, da sua carne. A carne para nada aproveita, porque ela leva para a morte. E o chamado, ele tem que entender que eu tenho que andar segundo a orientação do Espírito Santo. Não vou estar em todos os lugares que eu gostaria, não vou me associar com todas as pessoas que eu gostaria, não vou me vestir como eu gostaria, não vou me posicionar como eu gostaria. Não, mas todo mundo está a fazer. Mas e quem disse que Deus te chamou para a correnteza? Quem disse que você precisa de ser como todo mundo? Hoje em dia nós achamos que chamado é colocar vestidos longos, chamado é estar bonitas, é termos as nossas filhas espirituais a nos chamarem de mãe. Há quem pensa que chamado é estatuto. Chamado não é estatuto, é mordomia, é serviço. Chamado não é, por maior que seja o propósito de Deus na tua vida, o chamado é sempre para que você se baixe, porque quanto maior o plano de Deus para a tua vida, mais humilde, mais rendido, mais separado, mais consagrado. Então, eu às vezes costumo dizer, tenho certa dificuldade em aceitar minha posição, posso estar errada, né? Mas eu tenho dificuldade em aceitar que alguém me diga, eu sou um grande servo de Deus. Porque esse grande servo não se vê em palavras. Primeiro o Senhor é que testifica o que Ele tem contigo na vida da outra pessoa. E depois, pelos frutos, os conheceremos. Amém. É fruto, é posicionamento, é disciplina. Que é algo que nós, mais adiante, eu tenho a plena certeza que o Senhor nos levará a falar muito, o Senhor falou muito comigo sobre isso, é a disciplina para o exercício do chamado. Começar, todo mundo começa bem. Todos nós, quando começamos, temos vontade, temos aquela febre, temos a efervescência do início do chamado, queremos fazer tudo e mais alguma coisa, queremos parecer. Mas é no meio da jornada em que nós depois vemos quem é quem. Porque a dificuldade não é aceitar chamado, a dificuldade é permanecer no chamado, com a mesma essência que Deus exige de nós, com a essência de Cristo.
Uma das coisas que mais doeu em mim, mas também mais moldou o meu caráter, no meu processo, até hoje molda, é algo que o Espírito Santo leva-me sempre. Quando eu quero tomar uma atitude, o Espírito Santo me leva a refletir. Você já questionou a Jesus o que ele faria no teu lugar? E ali, por mais que eu me enche assim, nós as mulheres temos aquela, não, mas eu tenho razão. Não, mas não. E o Espírito Santo, ele pergunta a Jesus. Uma coisa que escandalizou-me durante muito tempo, eu chegava assim para Deus em oração, e eu dizia, Deus, eu não mereço. E o Espírito Santo me questionava, e Jesus mereceu morrer por ti? Yes. Você não merece que as pessoas falem mal de ti, e Jesus mereceu. E aquilo automaticamente me reposiciona. E eu já consigo me identificar melhor na fotografia e dizer, para de ser mimosa, se comporta como alguém que se submete à vontade de Deus. Por mais que doa, ela é boa, perfeita e agradável. Então, chamado dói, primeiro porque o ato de você abandonar o seu próprio eu. Nós crescemos com a nossa personalidade. Embora tenhamos crescido na igreja, mas cada um de nós tinha o seu jeito, respondia como lhe dava vontade, se posicionava como quisesse, tinha as suas ambições. Eu dizia, eu quero ser uma mulher de 7 ofícios, eu vou ser uma mulher, eu vou trabalhar, eu vou ter negócios, eu vou fazer. E o Espírito Santo, a cada movimento que você faz, não te chamei para isso, não te criei para isso, não, abre mão disso. E todo mundo fica à volta a dizer, mas você não tem vergonha. As pessoas me dizem, vai morrer pobre. Ou vais morrer pobre, ou então vais ser como esses pastores gatunos que roubam dinheiro das pessoas. E você vai explicar como para alguém que não Sim, ouviu. que não ouviu o que você está a ouvir. Ei, para alguém que estudou contigo e diz, poças, uma pessoa como você mesmo, com o potencial que você tem, está mesmo aí, algumas pessoas dizem, você está mesmo só a brincar de ser pastora, quando você já estaria longe. Que me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma? Que me adianta ter muito dinheiro e não ser aprovada por Deus? Naquele dia, o que vai contar? O dinheiro que eu tenho na conta ou o quanto eu fui obediente à voz do Senhor? Então, são coisas que as pessoas não entendem. Todo mundo diz, viver é urgente, a vida é urgente. Não, estabelecer o reino dos céus é urgente. Porque Jesus está às portas. Que testemunho nós estamos a deixar para as pessoas e o que Deus fala a nosso respeito para as pessoas. Isso é o mais importante. E ainda sem contar as guerras que eu vou deixar para daqui a pouquinho, para a pastora também poder falar um bocadinho sobre o preço do chamado. O chamado tem preço. Já começa a doer quando Deus te diz, sai. Quando ele diz sai, já é a primeira contradição. Você já sente assim, bum, dentro do teu coração. Mas para seguir Jesus precisa isso. Por isso é que as pessoas não gostam de se comprometer. As pessoas querem títulos, querem nome, querem posições, querem honra, mas não querem pagar preço. Não querem processos. E ninguém chega ao lugar de honra sem passar pelo processo. E o processo é doloroso, porque é afinação. É tirar excesso. É deixar para trás o que não presta. E é toda vez que Deus olhar para ti e dizer, não, a Edna está bonita, mas precisa emagrecer um bocado mais. Você está a olhar para o espelho e está a dizer, uau, estou linda. E Deus está a dizer, precisa emagrecer um bocado mais, corta aqui. Não, para aquilo que eu tenho com ela, para o tipo de pessoas que eu quero que ela se conecte, para aquilo que ela tem que transmitir para os outros, a falar assim não dá, vou bater mais aqui. Está a responder demais. Está a responder demais, está soberba demais, está inchada demais, tem que baixar. Tem que baixar mais. Não, mas Deus até já me transformou. Ok, para até ontem estava bom, mas para aquilo que eu quero contigo a partir de hoje, é mais. Tem que correr mais, tem que se submeter mais, tem que se humilhar mais, tem que baixar mais. Com Deus é sempre mais, porque Ele tem mais para nós, Ele também vai exigir mais. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, será que estamos dispostos a essa cobrança que vem do alto para vivermos genuinamente o chamado do Senhor? Para impactar. É preciso você ser forjado. Exatamente. As pessoas não querem forja. Pastora Marilena, o chamado tem preço. Muito alto, muito alto. Serva, louvo a Deus pela tua vida. Amém.
pelos parecer, louvo a Deus pela tua vida. Grande abordagem. Serva de Deus, chamado tem um preço muito alto, sabe? Chamado dói. Chamado te torna invisível diante da sociedade. Chamado te faz acreditar algo que ninguém mais acredita. Quando Deus vem chamar a pessoa com a vontade de Deus, não do homem. Nós temos pessoas que entenderam o chamado e seguiram Cristo. E vamos encontrar núcleo de pessoas que não aceitam, a essas são obrigadas. Yes. E eu vou falar dessa obrigação. Tem aquelas pessoas que têm paixão de ser pastora, de ser profetisa, líder de igreja. E temos aquelas que elas nasceram com essa essência. Todavia fugiram delas. Só que nós temos um tempo determinado debaixo dos céus. Nós temos um tempo, o tempo pertence a Deus, o relógio de Deus quando para, não temos escolhas. Nós não temos opção de escolha. Se é o dia, é o dia. Deus mexe, Deus moe, Deus estrutura. Pastora, tudo isso por quê? Porque tem coisas que só vamos entender depois de termos passado. Eu costumo dizer assim, obedeça a Deus, entender a Deus vai ser muito difícil seguir a caminhada que Cristo quer. Mas se obedecermos a Deus, podemos não entender agora, mas depois vamos compreender. Jesus, obrigada, meu Pai. A mim parecia que fui esforçada a entender o que Deus queria por intermédio do Espírito Santo de Deus. A não ter ninguém para te discipular e você entender exatamente a voz do Espírito Santo de Deus. Não tiver nem A nem B, porque todo mundo ao teu redor era alguém que se levantaram contra você. E hoje eu percebo e agradeço cada pessoa que se levantou sobre a minha vida, porque me empurrou até o pódio. Glória a Deus. Se tivesse alguém, não teria a visão, nem a sabedoria de compreender mais ou menos o que Deus queria sobre a minha vida. Eu precisava entender o que Deus queria. E muitas das vezes é contra aquilo que eu via. Era contra. Várias vezes eu perguntei, que Deus é esse? Eu dizia, Deus não me ama, Deus tem preferência. E sempre que eu questionasse Deus, Ele me dizia, é necessário que você passe por isso. E várias vezes no meu quarto, isolada, eu via coroa de espinho. Sempre que eu reclamasse, a resposta de Deus era uma visão de coroa de quê? De espinho. Eu dizia, Deus está a falar para a minha vida. Não é o momento de eu dizer, Deus, até quando? É o momento de eu me levantar, me posicionar, pese embora que tudo é contra. Eu dizia, Deus tem um propósito na minha vida. Algum dia, eu não precisava que alguém acreditasse em mim. Eu acreditava porque naquele momento não era quem havia de acreditar. Eu mentalizei que eu não tenho escolha. E Deus disse, não tens escolha. Eu dizia, Deus, eu só quero ir na igreja. Eu já cheguei em certa igreja que um pastor disse, Deus está a dizer que alguém está aqui teimosa. Está a dizer, por enquanto, você não vai pisar numa igreja. Mas eu precisava ouvir louvor. Eu precisava saltar naquele momento. Só que não era o tempo de Deus. Eu dizia, Pai, eu só quero ouvir alguém pregar a palavra e me sentir pregada. Alguém pregou, falou de Cristo. Ele dizia, não era um momento oportuno. E era anos, não foram meses nem semanas. Foram anos prolongados. O propósito de cada um revela que tipo de processo você vai passar. Exatamente. E eu tive que aceitar que não era sobre as pessoas. Várias vezes eu comparei-me com pessoas e eu dizia, Deus, por que com a fulana não é assim? E Deus me dizia, não, eu tenho um propósito diferente com a tua vida. Eu tenho um propósito extremamente diferente com a tua vida. E eu perguntava a Deus, o que é um propósito? Porque eu não tinha ninguém que me explicasse o que é um propósito. O que é a voz do Espírito Santo de Deus? Parece loucura. Mas Deus não permitiu que eu aprendesse nada com alguém. Eu dizia, meu Deus, eu estou a ficar maluca. Até o tempo que eu achei que não, eu aqui preciso me posicionar para aprender a ouvir e obedecer a voz de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu não tive escolha. Eu só tive que aceitar os parâmetros que me eram dados naquela altura.
E eu aceitei achando que passaria alguns dias eu estaria bem. Muito pelo contrário. Isso acarretou anos. Mas hoje eu digo, Deus, o meu muito obrigado. Aprendi muito. Tem coisas que nós aprendemos no chamado, no preço do chamado com Deus. São experiências inexplicáveis. São experiências próprias. São discernimentos diferentes dos outros. Jesus, obrigado. Jesus, obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Papai. Obrigada, Jesus. E várias vezes ele me dizia o seguinte: há muitas mulheres que virão ter com você. Eu dizia que eu preciso também de mulher para me ter com elas. Mas ele me dizia, não. A ti eu quero assim. Você precisa me entender, me obedecer. Você verá que as coisas vão afrouxar. E eu não sentia que as coisas afrouxavam. E eu me apaixonei em viver aquele momento isolado. Eu me apaixonei de uma tal maneira, e parece loucura, porque muitas das pessoas erraram se apaixonar na dor. Mas eu me apaixonei, porque eu via que Deus fala, Deus direciona. Eu perdi tudo, mas eu ganhei uma sabedoria diferente. Onde Deus me colocou, consegui entender que eu só tinha que estar para respeitar os outros. Eu precisava vivenciar. E Deus primeiro abate para exaltar. Exatamente. Eu precisava perder e sentir o que é estar em falta de um copo de água. O que é estar em falta, clamar a Deus e não encontrar ninguém e você acreditar. Chorar sem ninguém para enxugar as tuas lágrimas. E o preço do chamado é isso. É Deus te fazer entender que as pessoas que você vai lidar estão na posição que você se encontra agora. O preço do chamado não é porque Deus quer... Eu não sei como é que as pessoas têm a percepção disso. A minha percepção é extremamente diferente. Não é para mostrar, todavia, eu me lembro daquele momento. E Deus ontem me perguntou, disse, serva, será que no lugar que eu te coloquei, alguém te pedir, te ajudar do jeito que te ajudaram, você ajudaria? Então, o chamado, ele molda a pessoa. E nós não encontramos 50%, até isso vai errar, tipo 80%, não foram moldados pelo chamado. Porque a honra lhe fez esquecer aonde ele saiu. Mas o preço que se paga, por isso eu disse, eu fiquei apaixonada por Deus. Naquele momento, eu fiquei, dizia, Senhor, aonde o Senhor estava? Eu não te conhecia. Exatamente. Aonde o Senhor estava, que eu não te conheci. Hoje eu valorizo quem não tem, muito. Valorizo quem precisa de uma oração, muito, porque eu precisei e eu não vi quem me dava. E várias vezes Deus usava a pessoa não porque eu a conhecia. Não, para poder me dar. Então o preço do chamado não é sobre o que você passou, é sobre o que você aprendeu. Qual é a lição que te trouxe a isso? Todo mundo pode pagar um preço, isso é indiscutível. Como te mordou? O problema de Cristo, são pessoas que pagaram preço. Por isso eu gosto de chicotear mesmo, é minha vez de falar. Amém. As pessoas pagaram um preço, mas você parecia que foram aprovadas porque cabularam. Entendes? Não passaram porque Deus as fez passar. Porque todavia o ego de estar em cima não te faz lembrar aonde você saiu. O maior erro do ser humano. A Bíblia diz que o ego antecede aquele. Exatamente. É não se lembrar do esforço que você fez, que te levou até aqui. Deus não nos coloca, não tira todas as coisas que nós tínhamos, vontade, honra, dinheiro. Deus tira tudo isso. É para mudar a tua personalidade. Exatamente. Você precisa estar mudada. E perceba, eu não preciso falar da minha mudança. O meu ato fala por mim. Exatamente. A minha essência nova fala por mim. Eu costumo dizer o seguinte, tem duas pessoas que nos conhecem. Quem adora a Deus em espírito e em verdade é o diabo.
Pessoas neutras nunca vão nos conhecer. E essa mensagem não é para pessoas neutras. Essas mensagens, porque eu sei, quem nos identifica? Quem adora a Deus em espírito, em verdade. E Satanás, lógico, que ele nos identifica. E Deus me dizia, serva, pessoas aprovadas por Deus e pessoas aprovadas por elas mesmas, elas não conseguiram manter a honra que Deus os chamou para fazer. Porque nós pregamos muito o seguinte: Jesus, obrigada. O meu Deus é Deus de ouro e da prata. Eu posso estar ali em cima, eu posso viver ali, eu posso ter esse tipo de carro. Não é sobre o que você pode, é sobre como e quando Deus quer que tu o tenhas. Não é sobre o que você quer, não. Como? Será que é da vontade de Deus? Não. Não é sobre isso. Não é o tempo de Deus. 80%, eu para mim, vendo, sem medo de errar com a minha verdade, 88% dos servos em Angola não levam com seriedade o preço que pagaram. Porque depois de sermos aprovados, temos ouvido tapado para o Espírito Santo de Deus. Escolhemos sítio para estar, escolhemos pessoas para coligar, e não é isso que nós fomos chamados. Deus sempre me faz lembrar, sempre você foi chamado para aqueles que precisam de mim. E muitas das vezes não tem estatuto. Muitas das vezes não tem posicionamento. Muitas das vezes façam dinheiro de táxi, dinheiro. É para isso que nós pagamos um preço. Aleluia. Para isso. É você fazer uma conferência e dizer que as pessoas entram de borla. Porque tem pessoas que não têm dinheiro para poder pagar, precisam estar para ouvir uma palavra de Deus. Está tudo muito bem que requer gasto. Eu não estou a dizer que não. Mas se eu abrir exceção para 20 pessoas, estaria a agradar o coração de quem? Que tipo de pessoa nós estamos a servir? Que nível de pessoas nós estamos a servir? Hoje nós encontramos pessoas aprovadas a escolher nível de pessoa para poder servir. A poder nível de pessoa, aleluia, para poder honrar. Mas isso é contra a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus. Jesus veio para aqueles que não têm absolutamente nada. E o chamado é para apacentarmos também as ovelhas. Tocando nesse assunto, eu lembro sempre, não sei se tem outro versículo que espelha muito bem o que Deus vai fazer com as pessoas, com os servos de Deus que Ele mesmo levantou para um propósito, e depois no caminho vão se perdendo, e em vez de apacentar as ovelhas, vão dispersando as ovelhas. Jeremias 23, Deus fala muito sobre isso. E quando a pastora Marília ela diz que no processo do chamado Deus a escondeu, não é diferente do meu processo. Deus me escondeu, me excluiu do mundo, onde me moldou, massacrou um pouco o vaso na mão do oleiro. Acredito que ele, quando ia fazendo o formato, encontrava uma pedra, esmagava. Vai fazendo o formato, encontrava um fio, esmagava. E sucessivamente, o processo foi esse. Mas por que, serva Edna? Porque ele queria tirar todas as imperfeições. Eu ainda sou um vaso na mão do oleiro. Ainda estou a ser formada, preparada. Eu acredito que ainda falta as pérolas que eu gosto. Ainda falta aí as pedrinhas brilhantes. Mas não é para a minha vaidade. É para ter o amor no coração. É para apacentar. E daí, por ele estar chateado por algumas pessoas que ele levantou para apacentar, então a dispersar, por isso que ele vai levantar, ele diz em Jeremias 23, eu mesmo vou levantar os meus pastores e eu vou as instruir. Então, por isso que algumas pessoas não estão a entender, aqueles que, em outra hora, sem desprimor, foram consagrados, foram preparados, foram instruídos por alguns pastores, alguns líderes, e hoje em dia não se vê, mas aparecem pessoas com unção, com fervor, e as pessoas perguntam, mas ela saiu de onde? Ele veio de onde? Onde que ele foi consagrado? Onde que ele foi ungido? No secreto. Foi ungido no secreto. As pessoas perguntam, mas ele é pastor, ele chama pastora. Eu sou pastora, espírito mesmo, espiritual, só falta a consagração. Não sei quem Deus vai usar aqui na terra para tocar na minha cabeça, para me consagrar. Mas eu sei do meu secreto, aquilo que eu vivo com Deus. Eu sei o que Deus faz comigo no secreto.
houve consagração, houve derramamento de azeite, houve unção dupla na minha vida. E eu sei quem eu sou para Cristo. Agora você que está aí, que noutra hora até sabia quem era, mas hoje se perdeu ou está a caminho de se perder, volta para Cristo. Volta no teu primeiro amor. Volta nas promessas que você fez no secreto com Deus. Imagina lá atrás, quando Ele te lapidava, quando Ele te forjava, quando Ele te formava. Imagina o que você prometeu para Ele e hoje estás a se perder. Estás até a fazer negócio com o chamado. Perceba, Deus não sofre de amnésia. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não esquece de nada. Mas Ele disse, aqui nos meus apontamentos, Ele diz assim, filha, é sempre bom ressaltar, eles vão ressaltar, né? Porque algumas pessoas lá atrás, lá no outro lado, vão perguntar, tá bom, eu estou aqui. Como é que eu vou saber que eu tenho um chamado? Eu sinto coisa, sinto alguma coisa arder no meu peito. Mas como é que eu vou saber que eu fui chamada para a obra? Como saber que eu tenho um chamado? Bem, a pastora esteve aqui a falar de muitas coisas e que se associam com aquilo que Deus faz quando efetivamente nós temos um chamado. Primeiro, para Deus nós vamos ou pelo amor ou pela dor. Há quem nasce e cresce com esse desejo genuíno, desde criança ele se sente meio diferenciado e gosta de estar na casa de Deus, gosta do altar, e são as pessoas que aceitam de primeira. E aquelas pessoas que, por mais que até saibam que alguma coisa está a mexer dentro dele e que é necessário ele se achegar mais para Deus, ele vai fugindo. Vai fugindo, eu não quero essas coisas, isso não é para mim, eu não gosto disso, isso é para coisa dos velhos. Nós inventamos um monte de desculpas, até o dia em que Deus decide nos encontrar face a face. Verdadeiramente, todo aquele que é chamado por Deus, primeiro, ele sente, há características próprias. Pessoas que são marcadas por Deus para um propósito. Primeiro, você se sente, você por mais que esteja no meio em que parece que tudo te agrada, mas alguma coisa te incomoda. Você vê pessoas, às vezes pessoas que são marcadas por Deus para o diferencial na terra, para o exercício do chamado, são pessoas muito sensitivas. São pessoas que conseguem ler a atmosfera do lugar com facilidade. Conseguem olhar para as pessoas e detectar, está a mentir, isso aqui acho que não presta, parece ter um fundo mau. Você se torna muito sensível. Para além de muito sensível, você é daquele tipo de pessoas que quando se fala de coisa de Deus ou quando se trata de pessoas, o teu coração se comove. Aquelas pessoas que até elas aparentemente são duras, mas lá no fundo eles sentem compaixão, excessiva compaixão pelos outros. Alguns, inicialmente, eles criam uma máscara, ou porque já foram muito traídos, muito decepcionados, então, não, eu não ajudo mais ninguém, a partir de hoje eu não quero mais saber de ninguém, mas lá no fundo, se eu vi que a Edna está sofrendo, ele sente aquela dor, tem vontade de ajudar, às vezes só fica retraído porque já foi muito ofendido, muito magoado, mas ele sente aquilo. Então, todo aquele que é verdadeiramente chamado, ele está atento às necessidades das pessoas à sua volta. Daí é que existem os que foram chamados por Deus e os que se chamaram. Porque há muita gente que se chama, há muita gente que entende, não, isso agora está a dar. Não, agora está na moda, não, as moças estão a ficar bem bonitas, os moços estão a ter dinheiro. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que abandonaram empresas e posições boas nas empresas, porque achavam que não, se agora ser pastor é que está a dar. Já ouvi muito isso, literalmente. Porque não entenderam. É como a pastora disse, quando você é genuinamente chamado, você sabe que me custou muito para chegar até aqui, Edna. Então você sabe que quando há algo que te custa muito, isso é como fazer um filho, é como ter um casamento, é como terminar uma licenciatura. Quando te custa muito, você valoriza. Aquilo que não te custa, você facilmente descarta. Mas quando te custa, aquilo fica tão tatuado em ti, que você diz, eu não posso perder isso por nada, só eu sei o que passei, só eu sei o que vivi para chegar até aqui. Então quando você começa a sentir aquele ardor, parece que eu estou num lugar, mas algo automaticamente me retira. Eu era modelo, eu estava nas discotecas, eu não sei se cheguei a contar isso da vez passada. Eu recebi o batismo no Espírito Santo aos 13 anos. Deus falava linearmente comigo, com visões muito abertas, com riqueza de detalhes, sem tirar ponto nem vírgula. Mas eu depois comecei a ficar assustada, porque eu quando dissesse para alguém, olha, eu tive uma visão que vão te atropelar, automaticamente a pessoa saía para a rua e era atropelada. Olha, hoje vão te demitir do emprego. A pessoa era demitida. E as pessoas olhavam para mim, você é muito esquisita, você é muito estranha. Você parece uma bruxinha, você é bem esquisita. E quando isso acontecesse, eu me retraía. E eu começava a dizer, não, eu não quero essas coisas dos velhos.
E eu, quando fui participar no primeiro concurso de Miss Luanda, eu não fui participar porque eu olhei no espelho e eu vi, né, eu sou bonita, uau, eu tenho que participar. Não, eu criei mecanismos para fugir da presença de Deus. Porque aquilo me incomodava tanto, as pessoas olhavam para mim com um olhar estranho, com um olhar desconfiado. Mas esse é quem? Que tudo que... Eu conseguia chegar assim para dizer, você está mentindo, você fez isso, isso e aquilo. E sabe como é que eu era adolescente? Não tinha maturidade, não tinha domínio das coisas. Então eu só falava. E aquilo já gerou muitos problemas, muitas confusões na família, porque eu, quando fechasse os olhos, quando abrisse, vinha com revelação profunda e só disparava, eu não tinha controle, né? E então aquilo fez com que eu fugisse para o mundo. Eu saía de quarta a domingo, Edna, a tal ponto que quem estivesse fora da Angola, quando quisesse vir para Angola para chilar, ligava para mim, onde é que... Eu dizia, na quarta bate aqui, na quinta é ali, na sexta é ali, no sábado, no domingo, eu saía ainda no domingo, na segunda-feira de manhã ia para a universidade. E quando comecei a trabalhar, eu ia para a discoteca, até quinta-feira eu ia ao Palos, saía do Palos direto trabalhar, me trancava no escritório, primeiro dormia, depois é que eu acordava para começar com o expediente, por volta do meio-dia. Está entendendo? Mas chegou uma altura em que o chamado começou a gritar tão fortemente dentro de mim, que eu comecei a me sentir incomodada. Eu ia para a discoteca, eu ouvia literalmente a voz de Deus, aqui não é teu lugar. Então há pessoas que não vão dizer que não sabem que são chamadas, há pessoas que fingem, que resistem ao chamado, há pessoas que acham que isso não é para mim, isso é coisa da minha cabeça, até que começa a dizer, não, isso aqui, se calhar a fulana... Por que pessoas que são chamadas por Deus até fogem de pessoas que podem lhes influenciar no caminho do Senhor? Quando ela não quer mesmo, ele até começa a procurar o primeiro defeito que encontrar na Edna. Edna também diz que é da igreja, mas naquele dia me deu uma fava e não sei o quê, já para fugir, porque sabe que você vai ser usada por Deus para lhe levar para o caminho da verdade. E é isso que eles não querem. Quem não quer se comprometer, não vai dizer que não sente que tem chamado, porque as coisas, quando você tem chamado, parece mesmo que tudo está de patas para o ar na tua vida. Parece que falta sempre uma peça ali do quebra-cabeças. Você não se sente satisfeito com nada, porque quando você vive sem propósito, pode ter dinheiro, pode ter formação, pode até ter filho, casamento, mas você sente um vazio no profundo da alma que só se preenche com a presença de Jesus. Eu costumo dizer, o tamanho do vazio que você tem na alma é de Cristo. Nada mais vai preencher, não é droga, não é sexo, não é nada, é Jesus. Só Jesus vai preencher aquele vazio. E então, quando você tem chamado, você começa a sentir que falta alguma coisa. Você olha para a tua mansão, tem tudo o que eu gostaria, mas falta alguma coisa. São sinais nítidos de que Cristo te chama para mais perto. Você tenta daqui, tenta dali, nada acontece e só queremos culpar. Meu tio que é feiticeiro, minha mãe que não me gosta, meu pai que um dia me falou, não. Há um posicionamento que você tem que ter. Por isso é que quanto mais você apanha da vida, mais você tem que se render. Jesus, eis-me aqui. Para que isso? E foi assim que eu aprendi a discernir a voz de Deus e que Ele me queria mais perto. Porque eu parei de dizer, Senhor, por que tudo é eu? Sou eu que sofro, sou eu que me acontece, Senhor, olha só. E eu comecei a me posicionar, Senhor, o que é que você quer de mim? Quando eu fiz a primeira vez essa pergunta, o que você quer de mim? Deus me deu uma visão assim. Olha para o mundo, olha para as pessoas que te perseguem, olha para tudo que você vai encontrar lá na frente se você não me servir. E quando eu vi aquilo, eu mesma decidi. E disse, Senhor, a partir de hoje eu vou te servir. Eu comecei a mudar a minha forma de vestir, a minha forma de ser, comecei a me desconectar de pessoas. Ninguém, assim como a pastora disse, nenhum pastor chegou a mim e me disse, olha filha, a partir de hoje não veste mais assim, olha, Deus está dizendo, não faz isso não. Eu própria comecei a ouvir a voz de Deus e eu comecei a dizer não. Deus não vai gostar que eu fique assim. E todo aquele que é chamado tem essa preocupação. Não importa se eu me sinto bem, o Espírito Santo se sente bem. Deus está feliz com esse meu posicionamento. Então você vai começar a se afastar das coisas que não glorificam a Deus. E uma das coisas que acontece muito na vida de quem é chamado, o isolamento. É no isolamento onde Deus nos trata, é no isolamento onde Deus nos forja, é no isolamento onde Deus nos capacita. Deus não te capacita na multidão, todo mundo a ver, não, todo mundo tem que ver. Aliás, a consagração não vem do homem. E disseste algo muito profundo e é literalmente o que acontece. A consagração vem de Deus, vem do alto. Por isso é que quando você não se conhece em Deus, quando você não sabe quem você é para Deus, qualquer coisa que as pessoas te disserem vai te afetar. Essa também, pastora, de que eu já ouvi N vezes isso.
Mas também é pastora de quê? Daqui a pouco também já vai dizer que a mamãe profetiza. Daqui a pouco também já... Nunca me afetou. As pessoas me perguntavam, antes de eu ser ordenada oficialmente ao ministério, as pessoas me perguntavam, assim te chama o quê? Apóstola, profetiza? Eu dizia, conforme o Senhor colocar no teu coração. Amém. Que eu dizia, não me chame como você ouve as pessoas, não me chame como você pensa de mim, mas ore ao Senhor, conforme o Senhor te apresentar. É assim que você me chama. Se o Senhor também te disser, Ele chama Lu, me chama Lu, não me ofende. Já cheguei em lugares em que as pessoas, para tentarem me diminuir, aquela missionária, eu com muito gosto. Com muito gosto aquela missionária, porque o Senhor me chamou mesmo para até os confins da terra, e para missões, não me ofende. As pessoas às vezes pensam que te depreciar, te colocar um nome um pouco mais abaixo daquilo que Deus te chamou, vai fazer com que você se sinta desqualificado, inferior, só que não, nós que nos conhecemos, nós sabemos, eu estou a serviço do reino, me chamem como quiser me chamar, o mais importante é que ninguém consegue resistir à graça de Deus sobre a tua vida, ninguém consegue resistir àquilo que Deus está a fazer por meio da tua vida. Então as pessoas sempre vão se levantar. Por que as pessoas às vezes fogem do chamado? Porque não têm coragem. Chamado é preciso coragem. Chamado não é para mimoso. Chamado não é para a pessoa que se vitimiza o tempo todo. Chamado é para quem aguenta dor, é para quem aguenta pancada, é para quem aguenta pressão, é para que, por mais que estejam a falar de mim, por mais que me recebam tudo, por mais que me ponham fora de casa, eu sou o que sou. Porque é para isso que Deus me criou. Então, a primeira versão para a qual Deus nos criou, para sermos adoradores. E depois de adoradores, é para estarmos ao serviço dos outros. Chamado é para servir. Quando você sente que tem muita facilidade ou muitas habilidades para servir alguém, seja abraçando, seja conversando, seja dando um beijo, seja mesmo só para ouvir, não, pode falar tudo o que você quiser, eu estou aqui para te ouvir. É serviço. Tem pessoas que vão estar aí mesmo, ela só vai te mexer no cabelo, não fica assim, Deus te ama. Tem pessoa que vai servir a Deus te vestindo, te maquilhando, te levando uma sopa, uma água nos dias de que você está a desligar o jejum. Então é necessário entender que tudo, nós somos membros do único corpo. Cada membro tem a sua função. O que acontece muito hoje, todo mundo quer correr, todo mundo quer estar em posições, mas hoje as pessoas, foi chamado para ser levita, mas se entender que hoje estão a honrar mais os pastores, ele já não é levita, já é pastor. Se entender que não, hoje são os apóstolos que estão na moda, não, agora já não sou pastor, eu sou apóstolo. Não. Deus, quando te chama, Ele te chama para algo específico. E você que tem que saber quem você é para não andar na volatilidade. E quando você tenta viver chamado, quando não te chamaram, você morre cedo. Você vive frustrado. Por isso é que surgem as comparações. Primeiro nos comparamos. Por que a Edna não sofre assim tanto e eu tenho que sofrer tanto? Por que a Edna casou e eu ainda não casei? Por que tem filho e eu ainda não tenho filho? Por que as pessoas acreditam na Edna e não me acreditam? Se eu também estou a buscar o mesmo Deus. E é ali onde as pessoas se perdem, depois vão para caminhos errados, depois se associam a pessoas erradas e depois começam a ter uma postura para a qual o Senhor não lhes mandou. Chamado é serviço, e todo aquele que sabe de onde saiu, ele vai conseguir. Quando Deus me disse, você prega por inspiração do Espírito Santo, você instrui mulheres por causa daquilo que eu te digo, eu vou te fazer ter marcas daquilo que você prega. Porque o testemunho de quem viu, de quem viveu, impacta muito mais do que o testemunho de quem ouviu falar. Amém. Muito forte. Então, Deus começou, eu até hoje consigo identificar, quando eu passo por momentos de muito aperto, momentos de sofrimento, eu consigo identificar quando é que Deus está a me lapidar e quando é que Deus vai me apresentar pessoas que estejam a viver aquele problema, porque nós somos um instrumento para a solução daquelas pessoas. Deus quer usar-nos, Deus é Espírito, Ele usa pessoas, e quando Ele quer alcançar alguém, Ele manda a pessoa. Ele vem, o seu Espírito desce sobre a pastora. Amém. E vem ter comigo, porque Deus quer falar comigo, Deus quer me alcançar, Deus quer me abençoar. Amém? E então, quando você está a passar por alguma situação, é treinamento de Deus. Já tive problemas que eu vivi, que humanamente falando não tinha razão de ser, mas quando eu entro no cômputo espiritual eu percebo, de repente vem a Edna com aquele mesmo problema, vem a Maria com o mesmo problema, vem a Joaquina com aquele problema, e você está preparada, você tem discernimento, você tem conhecimento, você tem estratégia. Pessoa que não passou por aquele problema, não tem estratégia para levar outras pessoas a passarem. Moisés, antes de ser libertador, aprendeu. Amém.
dentro do palácio, aprendeu a lutar, conheceu a terra, conhecia o mapa completo, sabia por onde entrar, por onde sair. Ele sabia, tinha técnicas de guerra para depois poder formar os outros que iriam lutar enquanto ele ficasse a interceder. Então Moisés, ele não estava só por estar. Então quando Deus te isola, ele está a te treinar. Você está ali, está à espera que Deus te revele ao mundo, mas enquanto você está ali, Deus está a te dar estratégia, Deus está a abrir a tua visão, Deus está a te dar entendimento, Deus está a te fazer conhecer profundamente a Escritura. E há pessoas que pensam que o treinamento tem que ter alguém ali que vai te dizer, olha, agora faz assim, não. Principalmente para quem tem um chamado grande da parte de Deus, para levar pessoas, Ele mesmo é o teu professor. E Deus te instrui à noite e te prova de manhã, é intensivo. Eu até costumo chamar de recruta de Deus. E a recruta de Deus, se os polícias, os militares aqui reclamam, não, eu durmo no frio, eu acordo, estou a correr muito, estou cansado. Na recruta de Deus é recruta de verdade. Por isso é que nós nos chamamos, não, generais da fé, guerreiros de oração, porque você se torna literalmente mesmo um general, um guerreiro, você se torna mesmo alguém que é completamente formado por Deus. E Deus te forma onde? No fogo, na dor. E então você só entende a grandiosidade do teu chamado na dimensão do teu problema, na dimensão da tua dificuldade. Eu uma vez perguntei a Deus, mas por que na minha vida tudo é muito difícil? Eu não tinha razão, olhando assim para a minha família, olhando para os níveis que o Senhor me fez alcançar a nível de escolaridade e os meios que o Senhor me insere, mas na minha vida tudo é difícil. Estou rodeada de pessoas, tenho links que agora mesmo, se eu ligasse agora, meu telefone tem ministros, tem secretários de Estado, tem não sei o quê, que numa condição normal era fazer um telefonema e teu problema ser resolvido, mano, comigo não. Todo mundo pode ligar e facilitar, e a mim, primeiro é ralar no espírito, primeiro é decreto, primeiro é jejuar, primeiro é entender de Deus qual é a estratégia. E às vezes nem é o ministro que vai te ajudar, é aquele que até é empregado de limpeza que vai te ajudar, porque Deus, ele antes de te dar, Ele te faz ser. Primeiro trabalho. Para quem Deus tem um grande chamado, tem que ter um grande coração. Então Deus primeiro vai trabalhar onde? No coração. Tardio para se irar, tardio para falar, apto para perdoar. Você precisa de ser uma pessoa com sensibilidade. Está a ver pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te traiu, nunca te pediu perdão, mas você vai ter que perdoar mesmo assim. Você própria vai dizer, não, eu tenho que lhe perdoar porque eu tenho muitas coisas por fazer, eu não posso carregar esse peso. Não é? Porque em condições normais no mundo eu vou dizer que a Edna me fez isso. Ela na minha vida nunca mais. Só que Deus gosta mesmo disso. Quando você diz na minha vida nunca mais, vai te trazer de volta a pessoa para você lhe amar de novo, lhe cuidar de novo, para você lhe abraçar de novo. E genuinamente. Não é na falsidade como nós. Olha, que me perdoem os nossos irmãos. Mas eu nunca vi tanta falsidade, tanta hipocrisia na vida como eu vejo no mundo. Eu até costumo dizer no meu gospel. É Eu verdade. nunca vi, infelizmente. É verdade. Que a pessoa te abraça, mana, Deus te abençoe, você é uma bênção. verdade. Para qualquer coisa, conta comigo. Mas a Dentro primeira do coisa, a coração. primeira vez que você tentar só contar com ele, acabou. Amém. Amém. Eu nunca vi, nem com as minhas amigas que eram mundanas, que graças a Deus hoje estão convertidas e são obreiras da casa do Senhor, mas nunca vi, não tenho histórico das minhas amigas de tanta falsidade, de tanta mentira, de tanta promiscuidade, como se vê. Porque todo mundo hoje quer deixar cair todo mundo. Como cristãos hoje, nós somos, todo mundo é inimigo de todo mundo, sentamos juntos, comemos Competição, muito. querem competir. Mas saiu daí, essa pastora também está armada em quê? Ela está pensando que ela é o que também? Pastora Ela Lu. também está na carne. Pastora Lu, eu me sento nessa cadeira e eu volto e meia, costumo frisar sempre. Não sou eu, por vaidade, acordei e disse, eu tenho que fazer um podcast porque estou a ver por aí. Eu nem sabia sequer o que era podcast, muito sinceramente. Quando Deus falou comigo de podcast, para ver que Deus é atualizadíssimo. Faça um podcast para mim. Esse podcast, matei-me de rir. Podcast, como não sei o quê? Podcast é o quê? Isso. Foi Deus que mandou fazer um podcast para Ele, o próprio Deus. Por quê? Por causa da intimidade, o grau de intimidade dentro do chamado. O grau de intimidade dentro do chamado faz com que Deus te apresente os projetos, os planos dele, que são melhores e maiores do que os nossos. Mas volta e meia o próprio Deus, o dono do podcast, o dono do Podfé,
me deu uma ficha do que as pessoas falam. E nesse mesmo meio gospel, nós estamos aqui a falar de um programa que é de Deus e Ele está a permitir com que nós falássemos sobre isso. Isso é para criar reflexão na cabeça das pessoas, de quem vai entrar em contato com este podcast, para refletir. Deus disse, filha minha, eles estão a se questionar, estão a perguntar por que ela? E não são pessoas de fora, não são os ímpios. São pessoas do mesmo ciclo, pessoas que dizem que me adoram. Por que ela? Ela veio de onde? Nós que já levantamos há muito tempo, nós já somos pastores, nós já somos Y. Eu estou a te dizer isso. E Deus depois me provou, porque houve pessoas que eu recebi. E pessoas que me falaram. Eu, muito sinceramente, já perguntei por que você, por que não sei o quê, mas como ela faz, o que ela faz? Deus disse, está aí. Essa é uma das provas daquilo que eu conversei contigo no secreto. Porque um Deus só, Deus é só um. Era para as mesmas pessoas levantarem a união e orar e serem intercessoras, intercedermos. A Bíblia diz, orai um pelos outros, amai uns aos outros. Mas nos dias de hoje é competição. Que tipo de chamado é esse? Que você não consegue vibrar com o lugar onde Deus colocou a tua irmã. Que tipo de chamado é esse? Que você quer competir? Que tipo de chamado é esse? Que você está mais atento nos erros. Ela falou então assim. Olha, olhou então assim. Que tipo de chamado é esse? A pastora Lu disse muito bem. E eu falo muito bem aqui. A minha filha da produção depois olhou quando a pastora Lu estava dizendo o que Jesus faria. Ainda que ela falou uma coisa que não deveria, talvez no momento. Mas o que Jesus faria? Jesus acusaria? Jesus defamaria? Jesus criaria grupinhos? Jesus não era de grupinho. Mas hoje em dia no ministério tem grupinho. O grupinho das fulanas, o grupinho das cicanas. Lá em cima, no último dia, não há grupinhos. Amém. Cada um carrega a sua cruz em nome de Exatamente. Jesus. Amém. Pastora Maria. Amém. Deus seja louvado, amém. Deus está diante desse tema, Deus está a desenvolver muitos temas. Eu costumo dizer o seguinte, amém. Quem aprendeu com Deus a amar não terá dificuldade de aplaudir o outro. Yes. Amém, serva? Quem é aprovada por Deus, eu estou a falar para quem é aprovada por Deus. Temos quem se aprova Assim mesmo. e quem é aprovada por Deus. Eu gosto muito de ser direita. Tirar em direita me faz confusão. Eu fico com muita confusão. Então eu gosto mesmo de ser muito direita. Quem é aprovada por Deus e saber a essência do amor de Cristo não tem tempo de interpretar alguém como alguém que está te confrontando. A elevação de alguém me faz ver Deus na vida daquela pessoa. Yeah. Para mim entender Deus a operar muitas das vezes, eu preciso aplaudir a quem Deus tirou de baixo. É isso Não estamos mesmo. a fazer brincadeira de É isso entender as mesmo. coisas de Deus. Aleluia. Não, Angola precisa renovar a mente. É E eu estou a falar no seu feminino. Exatamente. É onde tem mais Que a problemas. fofoca daquele tempo está a levar onde? No ministério. no ministério. Até uma pouca vergonha. Eu me amo, amém, serva. Amém. Primeiramente aprendi a me amar. Assim mesmo. Me amei a segunda vez. Me amei a terceira vez. Isso me faz entender se alguém não me amar, opção dela. Exatamente. E isso não me desequilibra em nada, não diminui nada em mim. É assim mesmo. Atenção, eu tenho a sabedoria, quando alguém falar de mim e Deus me dizer assim, minha serva, eu falo, Deus me mostra quem eu sou nela. Eu não vou te atacar, eu não preciso. Deus vai trazer a minha história no sonho. Eu não mexo água. Você vai voltar a me ligar porque Deus me conhece e Ele me justifica. Não, a minha sabedoria... A minha guerra é com a palavra. Estás a perceber, Seva? A minha guerra é com o quê? Quem é aprovada com Deus tem regras, tem disciplina. E quando eu fui disciplinada, eu encontro Deus na bênção da vida de alguém. Eu preciso glorificar porque eu encontro. Não vamos a procurar Deus aonde, se Deus está na bênção daquela pessoa. Deus está na exaltação daquela pessoa. Escuta, Exatamente. fomos chamados, mas tem pessoas escolhidas. Exatamente. Escolhida tem diferença. Ah, meu Deus. diferença. Não, minha câmera é essa.
Há uma diferença, atenção. Não, há profetisas e profetiza. Há pastoras e pastora. Exatamente. Muito cuidado. Epa, estamos juntas. Epa, há uma Nós não diferença. estamos misturadas, é isso Exatamente, mesmo. serva. Estás a perceber? E precisamos respeitar. Tem coisas que a serva não pediu para ter, mas Deus a escolheu. Exatamente. Deus a colocou. Isso ninguém tira, ponto final. ponto E eu final. falo, quem está a bater corrida comigo passa. Não está aí o caminho. Porque a minha luta é com a palavra. Eu Exatamente. preciso da palavra de Deus para moldar cada vez mais a mim. Eu não leio a palavra para pregar, eu leio para que eu viva a essência de quê? Da palavra. Não, estamos completamente diferentes. Então, para mim, se alguém tiver que fazer grupo, porque a pastora disse e fez, escuta, a mesma unção da vida é a unção da morte. Não, eu conheço o lado B e o lado A. O mesmo Deus que me levantou é um Deus que bate e mata. Então, muito cuidado ao se levantar com os servos escolhidos. Muito cuidado. Ah, não, mas atenção mesmo. Muito atenção, costuma dizer. Nas minhas abordagens eu não dou curva, muito atenção. Se não conhece a Bíblia, não fala, cala. Exatamente. Porque você precisa, nós queremos ler a palavra, tirar os textos isolados que nos beneficia. Não, a Bíblia não foi feita de textos isolados para te beneficiar. A Bíblia foi feita para ler, te corrigir, precisa de uma correção. E as servas de Angola precisam de uma correção. Porque essa disputa de eu posso... Temos muito mãe de nações. Deus me disse que eu sou mãe de nações. Você será melhor a profetisa. Os que profetizam, os que recebem profetisa, farinha do mesmo saco. Não, isso é verdade. Amém? Eu tenho que ter cuidado o que eu estou ouvindo do Espírito Santo de Deus, Exatamente. se não Tem é que fazer a Deus a falar. separação, Exatamente. Porque aonde há a voz de Deus, há a voz do diabo. Exatamente. Então, tem profecias que ela, pese embora Deus comece a falar, aí há um desvio de mensagem. Deus não erra, não é contra a sua quê? A sua palavra. Tem revelação que Deus não te traz ao público. Quando você está sendo moldado a Deus, é raro. É raro Deus dizer assim. Estamos a te ver você fazer isso. Para mim não foi assim. Eu perguntava a Deus até quando. Você vai no monte, vai se deparar com alguém, estás 3 dias sem comer, jejuar. E Deus vai te falar, vai fechar o jejum. E se encontra com alguém que vai te dizer o seguinte. Estou a ver a porta financeira amarrada, vida sentimental amarrada. A minha concentração vai te fazer entender que eu não sou da tua confiança. Quer dizer, eu passo 3 dias de jejum em casa e Deus me manda ir fechar jejum para Deus me falar algo que me aborrece. Ainda está amarrado. Não. Eu comigo isso não funciona. Eu comigo não quero. Porque Satanás tem os seus agentes. Exatamente. E os agentes de Satanás não são só aquelas pessoas que servem diabo. Encontramos servos que servem Deus, que são agentes de Satanás sem que elas se apercebam. Sim. Por quê? A pressa de Legalidade. fazer o que Deus não te manda para falar, o que Deus não te manda para fazer. E nós precisamos falar a verdade. Entende? Precisamos disso. Quem é chamada e pagou um preço. Eu não tenho tempo nem maturidade de olhar na serva e dizer, está se achar. Não. Eu falo Deus, eu estou a ver a essência de quem? De Deus. Eu preciso encontrar Deus. Uau, Deus é poderoso. Deus na vida dele. Você não consegue exaltar Deus na vida de alguém. Queres bênção para ir aonde? Assim Queres unção para ir aonde? Tem pessoas que nasceram com unção. Sim. E tem pessoas que têm unção adquiridas. E que têm problema disso, são pessoas que têm unção que é adquiridas. Tem pessoas que nasceram com dom de cura, dom de profecia. São coisas que não são que adquiridas. E a consagração, disse bem a serva, é do ventre da mãe. Essas pessoas são genuínas, são muito verdadeiras. E as coisas... Quando alguém fala, as pessoas identificam um Deus. Porque é algo nato, é nativo. Yes. E tem pessoas que devem passar a correr atrás do que do azeite. Epa, azeite não se corre atrás. Assim mesmo. Não, azeite não se corre quê? Aleluia. Atrás. O tempo propício de Deus, Deus levanta quem vai ter. E atenção, tem pessoas que são consagradas até no oculto, não precisa tela, não precisa nada. No oculto, a mim Deus usou alguém. E não precisa ir justificar Não. nas redes sociais, olha, agora me Não, consagraram. a pessoa não conhece esse profeta. E no momento dessa consagração, eu fui para pregar naquele dia, naquela noite, naquela vigília. E Deus disse, vai vir a minha serva. E ela estava a consagrar, a pastora disse, vai lhe consagrar, profetiza. Ela é líder de uma igreja. Eu não queria naquele momento. Ele disse, eu só estou a fazer que Deus está aqui
A mandar. Fui consagrada, não exercia o que é a função. Quem te disse que a consagração te identifica que você tem que exercer a função? Não. Porque Deus escolhe quem vai te consagrar no tempo. Uns são consagrados antes da experiência que Deus quer para você operar. Outros pós a experiência. Atenção. E quem tem chamado genuíno sempre foge, vai fugir. Exatamente. Deus vai ter que lhe buscar porque tem algo que não é dela, é de Deus. Tem algo que não é dela, é de quem? É de Deus. Deus está dizendo assim, tem um servo que tem que estar na igreja. E a Vanice entrou em contato com o servo e disse, não, quem pensa que ele é? A graça que ele tem vai ter que transbordar nessa igreja. Nós não vamos ligar nesse servo. Só vamos, mas ele vai vir. Nem vai dar conta como é que veio. Porque Deus está dizendo que tem algo nesse servo para essa quê? Dessa igreja. O problema não é a pessoa. O problema é o que Deus está falando. Então, se não está, porque não é o tempo propício de quem? De Deus. E hoje estamos a ver servas a se levantarem. Quando não é tempo propício de quem? Exatamente. A serva falou algo muito forte. Deus, aonde você é muito mortificado, Deus te usa. Quando Deus me mostrou 90 máscaras, eu disse, Deus não faça isso. Deus permitiu que eu visse o meu rosto no espírito. Irmã Edna disse, não vou te servir mais. Eu disse, eu não vou te servir mais. E eu fiz um vídeo. Deus disse, faça vídeo. Eu fiz um vídeo a pregar. E eu me vi antes, não antes, depois. Eu vi o que eu era, o que eu parecia ser e o que no espírito parecia. E Deus me disse, você vai remover 90 máscaras. Tu tens espírito de homem da noite. Tu és casada, tens uma aliança no dedo. Eu dizia, Deus não faz isso, é muita coisa para uma só pessoa. Disse, mulheres virão ter contigo. E a serva disse muito bem, se você não viver aquela experiência, você não tem habilidades, argumentos suficientes, não só para convencer no físico, o próprio demônio que está na tua vida, você não consegue tirar na vida do outro. Exatamente. Não estão a se escandalizar só para quê? Exatamente. E desculpa cortar, só quero complementar aqui o que a pastora disse, e para que fique registrado entre as irmãs, entre as servas, que servas de Deus não competem, cooperam. Exatamente. Porque enquanto Deus está a falar comigo, ao mesmo tempo está a falar com a pastora, está a complementar. Exatamente. Não é? É necessário nós entendermos que não existe pessoa que tem todos os dons e opera em todos os dons. Tem coisas que Deus vai colocar em mim, tem coisas que vai colocar na pastora. E nós vamos nos completar porque somos um corpo. Hoje em dia nós queremos parecer, não, eu sou a pastora XPTO, eu faço tudo e eu vou proibir meus filhos espirituais de se a pastora estiver a pregar, não pode ter contigo. Muito forte. Não pode... Deus, não. Isso acontece Jesus, muito. obrigada. Só que existe, não é? Deus me usa numa área em que pode não usar a pastora e usar a pastora em áreas que não me usa. Amém. Logo, o que a pastora disse, o pastor tem que transbordar. Por isso é que Deus às vezes nos leva em determinados lugares para quê? Porque há coisas que tem que destravar naquele ministério que quem está carregando É uma outra pessoa, eu. exatamente. E tem coisas que para acontecer também no sítio onde Deus me confiou, quem está carregando é aquela pastora. Exatamente. Logo, quando eu me acho e quando eu entendo que não, eu não preciso de ninguém, eu me isolo. E para já pessoas chamadas, elas são isoladas para o mundo, não são isoladas para os irmãos. Porque se isolam por um tempo, depois Deus te apresenta aos irmãos para quê? Para você cuidar ou para você se conectar e cooperarem, trabalharem juntos para o crescimento e engrandecimento da obra. Amém. Em tempos eu disse para alguém, estás sempre chateado quando Deus levanta um pastor, você também saiu da onde? Você está emocionado. Porque só é emocionado o outro que vem depois dele. Ele também, quando lhe levantaram, não tinha emoção, não era emocionado. Porque a emoção é só do outro. E então, tá a ver como é que pesa o chamado, né? Porque primeiro alguém vai te dizer, eu estou a ver, você é uma grande serva de Deus, enquanto não começaste a ser usada por Deus. Quando começaste a ser usada, essa também está armada e não sei o que, isso é só ilusão. Amém. Vai acabar daqui a pouco, isso é só ilusão. Eu também serva da onde? E depois começam aquelas comparações. Ah, não, minha igreja até é maior. Não se trata de igreja maior. Amém.
Não se trata de quantos seguidores você tem nas redes sociais, se trata do poder de Deus, a unção que você carrega. Tem pessoas que têm unção para levar multidões, mas tem pessoas que têm unção para levantar quem vai levantar multidões. E é coisa que as pessoas não entendem. Às vezes eu não preciso de ter uma igreja com milhares de pessoas, eu preciso é de ser usada por Deus para impactar uma pastora que vai ficar com essas milhões de pessoas enquanto Deus vai me levar para outro lugar. E é necessário entender que há pessoas que elas estão mesmo ali só mesmo para te liberar uma palavra ou te tocar ou fazer algum ato profético para você ir para uma outra banda, para um outro nível. Todos precisamos nos respeitar. Chamado dói porque, primeiro, você se anula, depois as pessoas te desconsideram, te banalizam. E pior quando Jesus disse que os profetas não têm honra na sua casa, não têm honra na sua parentela. Porque primeiro são os de dentro que não vão acreditar em ti, só vão acreditar depois de verem sinais. Depois são aqueles que até te profetizaram, mas ele está profetizando ao mesmo tempo não está acreditando no que está a profetizar. Depois ainda tem o profeta velho em relação ao profeta novo, que vai dizer Deus te mandou fazer quando Deus não mandou e sabe que se você fizer você vai cair, vai morrer. Então vai te dar orientações para você morrer. Então também nem tudo que nós ouvimos no ministério deve ser levado em consideração. E a pastora disse muito bem, porque você não pode aceitar uma pessoa que tem intimidade com Deus quando alguém vier te profetizar confirmação de algo que no secreto você já ouviu. A profecia não pode ser mais algo que vai te deixar de boca aberta. E cadê a tua intimidade? Amém. Porque ele fala e confirma a sua palavra. Porque há pessoas que falam, para além de falar o Espírito Santo, para além de falar os espíritos imundos, também fala carne. E entre a carne e o Espírito Santo, a linha é muito fina, é muito tênue. Há coisas que não é o Espírito Santo a falar, é a vontade do outro que está a falar. Às vezes é para te descontrolar e te tirar do caminho. Então é necessário você ter muita sensibilidade. Quando alguém levanta, eu tenho mesmo que aplaudir. Uau, porque sozinha eu não consigo pastorear Angola. Nem o meu bairro sozinha eu estou a conseguir pastorear. Às vezes só 100 pessoas a te ligarem numa madrugada e você só uma noite que não dormiu, no dia seguinte vai murmurar. Nossa casa mesmo só, o Bruno ministério da nossa casa. Eu costumo dizer, tenho 60 crianças, né? Porque tenho 3 assim seguidas, tenho escadinha, né? E então, só quando elas já começam assim, mamãe, eu já digo Espírito Santo, socorro. Então, uma pessoa que, só mesmo o grito de 3 crianças já está a te descomandar, vai ficar atrapalhada por causa da outra que tem 10 mil pessoas que está a cuidar. Você não tem estrutura? Tem coisas que a Edna que tem estrutura, não é a Ludmila. Tem coisas que a pastora Maria, não sou eu que tenho. Então nós temos mesmo que honrar a unção que está na vida de cada servo. Amém. Nós temos que nos levantar e aplaudir. A pastora disse algo muito bem e eu levo isso para a minha vida. A elevação de uma é testemunho de que a minha vez está próxima. Mas é testemunho. É e nós temos testemunho. essa dificuldade de aplaudir a pessoa. Exatamente. Nós temos essa dificuldade. A nossa geração Mas quem foi principalmente. chamado, aprovado por Deus, nunca Não tem. terá É verdade. essa... E não só isso, é a mentalidade, amém? Exatamente. Precisamos de sabedoria. As servas angolanas precisam de sabedoria, eu sinto muito, não são todas. Mas precisamos renovar a nossa mente, precisamos entender que a competição só te afasta da tua graça, entende? Nada será ativo. Se você achar que tem que competir com quem Deus está a dizer, você vai aprender. Deus está a dizer, nem que for você ouvir a pregação, Deus está a dizer, você vai aprender com essa pessoa. E eu gosto de aprender com as pessoas. Os erros das pessoas não me levam a rir aquela pessoa, não me levam a discriminar. Eu aprendo com os erros das pessoas. Isso me mantém para que eu não caia no mesmo caminho. O erro de alguém, a pessoa tem que ter a inteligência e a sabedoria de entender que poderia ser você naquele ato. Poderia ser você, mas Deus não permitiu que os teus olhos ou você ouvisse o que aquela pessoa fez para você rir. Não, isso é quê? Isso é sabedoria. Eu não sei, eu sempre cresci me amando e querer, não na visão espiritual, humanamente falando, diferente. Sempre cresci ser diferente. Agora que eu entendo as coisas espirituais, só piora. E Deus me dizia, serva, aonde eu estou a te massacrar, vai vir mulher. Eu quando vejo pessoas, porque compra esse pó, esse sale, Salmos 20 não sei quantos, espírito da noite vai sair. É o espírito mais terrível de ser libertado. É verdade. Para mim não foi fácil. E tem técnicas. Muitas das vezes você liberta, o diabo vai te colocar, você ter sonhos. É verdade.
sonhos a se envolver quando esse Satanás a colocar. E se você nunca viveu isso, você não tem como testificar aquela pessoa. Por isso eu recebo N pessoas. Eu já fui liberta disso, eu já fui liberta disso. Até o nome da igreja determina que tipo de libertação Deus tem sobre a tua vida. É verdade. Determina, porque até o nome do ministério é Deus verdade. quem dá. É Deus que dá. E se Deus dar a área de libertação, fica a saber que essa pessoa passou em muitas. Eu disse, Deus, não vou te servir 90 máscaras muito. Por dia saía no meu rosto 3 máscaras. Por dia. E era um mês de processo de quê? E entenda que eu não vi o resultado do meu rosto depois de 1, 2, 3 meses, não. Foi um processo, porque a própria libertação é um processo. E as pessoas estão a vender sonhos. Se entrar nesse trabalho de jejum, se entrar nisso, se fazeres isso, é mentira. A minha câmera é essa, João. É mentira, vão falecer. Com o espírito de homem da noite, vão falecer vocês. Orem primeiramente a Deus. Secretária está me tirar o foco. Orem a Deus, perguntem a Deus se é o tempo. Até para ser liberto, há um tempo determinado de Deus. A libertação não é um tempo de homem. E eu tenho pessoas que voltam. Pastor, eu quero ser isso. Não sobre você, sobre o que Deus vai me falar. Você não tem que me mandar. Eu recebo uma ordem. E uma ordem que eu obedeço. E tem pessoas que vão lá, não tá preparada. Porque a mente dela precisa estar aqui, liberta. Quer dizer, uma mente não liberta para ser liberta de homem, do espírito da noite. Uma mente que ainda tem pensamentos de partir braço. Vai ser liberta. Mas vocês gostam de gastar azeite com água por quê? Não sei gastar azeite e água. Para ir aonde? Não está, serva. Egito está dentro. Exatamente. Para quê? E não só. Querem ser libertos do espírito de homem da noite. Para mostrar que estão livres, não é sobre isso. Eu costumo dizer, se não conheceres a habilidade de Satanás, vai te vencer. Assim mesmo. E as pessoas descartam a possibilidade de Satanás ser super inteligente. Não vamos descartar isso. Quem domina Satanás é quem tem uma intimidade com Deus. Exatamente. Você que não tem intimidade com Deus, para com isso, porque recebe também tem que receber. Vai continuar a receber sem ver. Primeira coisa que devemos... É verdade, serva. É tanto receber e sentir. Vai sentir só na igreja. Porque pós a igreja vai voltar a sentir o que você sentia em casa. Porque a tua mente é tão pequena. Há um bloqueio. Epa, diabo, o próprio espírito está a te rir. O mundo espiritual é muito sério. É sério. Não é para os amadores. Yes. Não é para quem quer se mostrar. Eu quando vejo, epa, se Deus me permitisse chicotear. Não, eu não tenho preguiça de assim o fazer. Não tenho. Porque nós estamos a estragar o quê? O ministério de Deus. Estamos a destruir. São pessoas cansadas de ser libertas. Cansadíssimas. Eu nunca recebi alguém que me disse assim, pastora, eu nunca fui liberta disso. E quando você vai olhar para ela, Deus vai falar assim, o Egito ainda está dentro, ou seja, renovação na mente. Yes. Ela precisa ser liberta a mente. E isso, eu não sei se é medo de... Eu amo da verdade que me sinto bem. É a Se verdade vais que liberta. ficar triste pela mensagem de Deus que tu ficas, mas eu preciso ir na minha casa bem, eu quero após um bom sono. Eu tenho que te dar a receita que Deus diz. Tu não estás preparada para essa libertação. Então, geralmente, quem Deus muito usa no espírito de homem da noite, passou por isso. Sim. Deus a usou por isso, passou por isso. E esses espíritos é terrível. Te trazem um sono, envolvimento quando você está liberto. Eles precisam de uma entrada. E se você duvidar da libertação, eles já entraram. E se você olhar e dizer, mas eu fui liberta, por que eles voltaram? Por estar aberto. E essa pessoa precisa ser explicada todos esses detalhes. Então, o atendimento é um processo da mente da pessoa. Ele precisa entender o que é libertação. Quem são esses espíritos? Como sai? Como volta? É o espírito mais terrível, o espírito de homem e mulheres da noite. É o mais terrível que está só lá em Angola, mas está só lá bem. Angola e não só o mundo todo. Que programa magnífico. Olha, os estúdios está mesmo a ferver com a presença do Espírito Santo, é óbvio. Porque Deus sabe quem Ele escolhe para falar dele, das suas coisas. Olha, falando aqui alguns temas, alguns subtemas, que mexeu um pouco comigo. A pastora Lu, e uma das primeiras vezes que eu ouvi isso foi da boca dela, não é? Que Deus vai fazer você viver aquilo que você prega. É a dor.
Pastora Lu. Literalmente. Dói. Quando somos chamados, nós somos chamados para refletir, para sermos o exemplo vivo da mensagem que nós carregamos. Não basta pregar, porque há pessoas que pensam que só estudou um versículo bíblico hoje e vai pregar. Não. Para quem prega, para quem adora a Deus em espírito e em verdade, você vai ter que testemunhar aquilo que você está pregando. Amém. As pessoas precisarão de ver em si aquilo que você está pregando. As pessoas têm que ver Jesus no teu viver, no teu procedimento. E então, se eu falo de fé, eu não posso pregar para fé e eu não tenho fé. Yes. E às vezes, nos momentos em que você vai pregar sobre esses temas, são os momentos em que você está a passar por momentos muito mais difíceis. E você vai precisar de pegar naquela mesma palavra e ativar para a tua própria vida. Eu já tive momentos em que Deus me fazia lembrar de mensagens que eu já preguei para outros. E Deus me fala, você pregou, mas não prestou atenção. Porque quando Deus nos dá uma mensagem para pregar, antes de ser para o outro, primeiro tem que ministrar você mesmo. Às vezes você pode não estar a passar por aquilo ainda, ou ainda não cometeu aquele erro, mas esse é um alerta de Deus para que você não faça. E quais são as consequências que virão com aquela atitude? Ou para que você se reposicione. Então, quando já tem isso, na medida em que você for passando por determinados desafios, você próprio vai começar a pregar. Eu concordo consigo e vou passando algumas coisas, porque ele disse, sim, você tem que sentir, filha. Você pensou que o quê? Esse é o chamado. É você a passar a doer, mas ele a dizer, sim, é necessário. Para que haja aquela impactação, para que você chegue naquele lugar que só nós os dois ainda sabemos, você tem que viver isso. E outro ponto que vocês falaram aqui, e sobre o chamado, quem tem chamado e quem foi preparado de verdade, não julga. Volta e meia apareceram pessoas a me falar de uma certa pessoa, percebam. Ela é assim, ela fez e aconteceu. Quem tem chamado de verdade, genuinamente, quem foi lapidado, esmagado, não julga. O que é que eu fiz? Eu disse, Senhor, por que falam muito dessa pessoa? Eu joelhei e perguntei no dono da pessoa, que é Deus. Quem é verdadeiro servo de Deus? Isso é uma verdade que eu estou dizendo, não julga. Eu joelhei e perguntei a Deus, Senhor, quem é ela? Quem é essa pessoa? E sabe o que Deus me disse sobre essa pessoa? Ela é minha filha. Eu estou a lhe lapidar. Ela não é isso que essas pessoas vejam. O verdadeiro eu está lá dentro. E neste momento, eu estou a lapidá-la. Eu estou a partir. Eu estou com o martelo, estou a partir. Porque dentro dessa estrutura tem um diamante. Deus é que me disse isso, porque eu perguntei a ele. Se eu não fosse forjada, lapidada e fofoqueira, desumana, a que espalha não ajunta, porque quem espalha não é de Deus, mas quem ajunta sim, eu iria pegar naquela informação e ia perguntar em outras pessoas, já viste, mas quem é ela? Mas eu fiz diferente, eu perguntei a Deus, quem é ela? E Deus me disse quem era a pessoa. E tem um outro ponto, que quando Deus, falaram também sobre isso, Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações. Para Deus não há falsidade, para Deus não há hipocrisia. E Deus me disse assim, filha, enquanto vocês falavam, Deus disse, filha, muitos ministérios não conseguem alavancar, estão parados por causa disso. De não vibrar com alegria, com a elevação do outro. Você está vendo a rede social da pastora fulana? A pastora fulana agora viajou, está nos Estados Unidos, está na África do Sul a fazer palestra. No teu coração, a primeira coisa, por que ela, não eu? Deus falou isso agora. Muitos ministérios não conseguem sair do nível onde se encontram para outros níveis, para impactar, porque as pessoas estão à frente e não têm este amor de vibrar, de aplaudir. Quando Deus eleva alguns servos de Deus que são de verdade. Quando você não eleva alguém que Deus eleva, você está dizendo que Deus falhou, Deus não sabe trabalhar. Como é que você vai pensar que o outro é desmerecedor? Deus é que lhe colocou ali. Então muitos estão assim, hoje estamos a falar de coração. E eu não tenho por esta parte, quando Deus me levantou para o ministério, Ele me faz muito pregar o coração das pessoas. Coração, aonde eu trabalhei eu pregava o coração das pessoas.
Mesmo sem saber que existia um grande chamado na minha vida, eu falava sempre: limpem vossos corações, abram vossos corações, amem as pessoas, vibram. E para quem está no deserto, um dos estágios para sair do deserto, da forja, é isso. Deus vai te conectar com pessoas que estão a viver o que você gostaria de viver. Perceba, Deus vai te conectar com pessoas que estão a viver o que você gostaria de ver para provar o teu coração. Para sentir e para sondar o que você vai pensar. Pensaste mal, não vibraste, volta. É assim que Deus faz. Isso é uma chave. Então, quando você é puro, de dentro para fora, a elevação é certeira. A elevação é certeira, minhas manas. O amor. Eu não posso falar de mim, do amor. O amor é aqui dentro, o amor. Eu vibro. Pastoras da minha vida. Eu vibrei tanto com alegria, com o que Deus fez na vida de um servo de Deus. O meu corpo estremeceu 3 vezes. Pai, Filho, Espírito Santo. E de tanta vibração positiva, Deus me livrou das correntes. Percebam só. Vejam só como é que Deus faz as coisas. Deus sentiu que eu estava feliz de verdade. Para Deus não é mentira. Eu disse: yes, Deus está abençoando esse servo de Deus. Glória a Deus na vida dele. E Deus começou um processo de libertação na minha vida. Na minha vida, eu estava acorrentada das correntes. Então não tem como nós sermos bonitas da cara, nós mostramos uma coisa e no coração não tem podridão. Não estamos a nos aprisionar. Um processo que levou 2 dias, Deus me libertou das correntes, ainda me disse o porquê que ele estava a me libertar. Por causa do amor que eu carrego no coração. Porque eu vibrei. Porque eu achei que aquele irmão era merecedor. Vejam só o poder que tem. Vejam só o poder que tem. E volta e meia, você acha que a pastora fulana, pastor fulano não pode viajar, não pode ser internacional, não pode pregar nos outros palcos. Só você? Então Deus falhou? Cuidado. 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 Pensa. O teu ministério já podia estar muito longe. Você até é antigo no ministério, todo mundo te conhece. Você é antigo. Você é pastor antigo, você é pastora antiga. Por que o teu ministério está parado? Por que o teu ministério não anda? Por que volta e meia as ovelhas fogem? Aqui dentro. Aqui dentro. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Pastoras da minha vida, qual foi a renúncia mais dolorosa que vocês fizeram dentro do chamado? O chamado é renúncia. Ai, eu, na verdade, não sei dizer se já tive alguma renúncia que não foi dolorosa, mas porque Deus não me pede para renunciar, ou não me manda renunciar coisas pequenas. E isso é uma conversa aberta. Depois da pastora Lu falar, a pastora Marilena pode falar e irem acrescentando algumas coisas que estão no vosso coração, vocês queiram falar, para depois nós fecharmos, estejam à vontade. Glória a Deus. Então, renúncia propriamente dita nunca é de coisas que você largaria com facilidade. Nunca é de coisas que você não sentiria falta. A renúncia sempre vai ser de algo que você até acha que te faz bem, que você gostaria muito de viver e que você não conseguiria estar sem aquilo. A primeira renúncia que eu tive que fazer, tinha eu 20 anos, foi uma renúncia que estava associada a finanças. Porque eu comecei a trabalhar cedo como modelo e não ganhava mal. E depois, quando eu já estava no 5º ano da universidade, comecei a trabalhar também já na minha área jurídica. E a primeira renúncia foi ali. Eu já estava acostumada muito cedo a ter o meu próprio dinheiro, que não era pouco, poder gastar como eu quisesse, naquilo que eu quisesse, aonde quisesse. Foi a primeira coisa que Deus começou a tratar comigo. Deus me disse assim: eu quero trabalhar em ti. Primeira coisa, o Senhor me mandou sair do emprego. Insisti, fiquei muito doente. E a doença teve que me fazer eu própria ir ter com o meu chefe e dizer: doutor, infelizmente não posso continuar porque estou doente. E o meu chefe ainda disse: eu posso pagar teu tratamento. Eu posso mandar-te lá fora, mas tu és nova, tens muito potencial, não sai. Eu disse: preciso sair. Ficar dentro de casa
E Deus agora começou a me dizer, eu vou te levar para vários lugares. Em cada lugar onde você for, você vai aprender um pouco daquilo que eu preciso que você tenha. Tinha carro, mas Deus me fazia andar a pé. Uma das coisas que eu não gosto até hoje, tenho pavor, porque fazia muita alergia, é a poeira. E Deus me mandava ir para igrejas lá nos fundos, que às vezes você tem que deixar o carro numa zona e andar mesmo a pé, porque o carro não entra ali. Era poeira. E Deus depois me fez lembrar que eu, na minha adolescência toda, desde os 9 anos até os 19, eu fui escuteira e sempre andei muito e sempre andei debaixo de sol e de poeira. E naquela altura não fazia confusão. Mas quando me tornei Miss, modelo, já tinha visibilidade, então tudo a mim já fazia muita espécie. Então Deus começou a quebrar ali. Porque pensa numa pessoa que está muito bem na vida, tudo o que quer está a fluir, né? Está a conseguir ter dinheiro, está a conseguir estar nos meios em que sempre desejou, está nas capas de revista com o nariz lá para cima. E Deus agora, a primeira coisa que ele olhou, depois de me mandar entrar assim nos bairros, vai na igreja, vai ouvir, vai, senta para aprender e tal. Deus começou a me dizer agora, está a ver se as tuas roupas mesmo assim bem bonitas e bem caras? Está a ver se a tua roupa mesmo bem bonita, do jeito que estás mesmo bem bonita hoje? Que eu tenho certeza que olhaste para o espelho e disseste, estou bonita. E Deus te mandar, pega nessa tua roupa e entrega na Ludmila. E coisas que você muito gostava. E Deus trouxe, mandou-me desapegar. Tudo que eu muito prezava na vida, Deus me mandou desapegar. De coisas, de pessoas, de lugares, desapego. E eu sentia como se estivessem a arrancar o meu coração. Depois chegou uma altura em que Deus queria trabalhar em mim tão profundamente. Eu já tinha a célula de oração, 100 e tal pessoas. Deus queria trabalhar tão profundamente em mim. E que chegou uma altura em que eu estava assim, já líder de célula, mas por conta de alguns problemas que eu estava vivendo no casamento, sabe que a pastora disse algo muito bem, Satanás também tem os seus agentes e às vezes até pastores que são usados mesmo para trazer recados. Pessoas que até eram servas a me dizerem assim, estás a exagerar. Vocês são jovens, não pode ser assim. Se é para ir na discoteca, vai. Se é para pôr um calção curto, vai. Se é para não sei o que, vai. Você não pode estragar teu casamento, porque queres servir a Deus, não é bem assim. E eu tinha tanto medo naquela altura de perder o meu casamento. E numa madrugada às 3 da manhã, Deus me disse assim, você colocou o homem no trono, me colocou embaixo. E de repente entrou um vento na minha casa, que eu até hoje não consigo te dizer, não, o problema saiu daqui. E o meu casamento acabou ali. E Deus disse, porque eu precisava de ter o teu coração completamente submetido a mim. E isso, depois de eu ter passado por aquela experiência, eu cheguei num nível que eu não tenho medo de perder nada. Das coisas que eu mais digo assim ao meu esposo, se é para largar Deus em detrimento do casamento, eu abro mão do casamento e eu fico com Deus. Seja para o que for. Amém. Glória. Eu entendi Deus tão profundamente naquele momento em que eu disse, Deus, se algum dia mais eu colocar trabalho, dinheiro, casamento, qualquer coisa que seja no teu lugar, Senhor, arranca. Das orações que eu mais faço, Deus, antes de eu te envergonhar, me envergonha primeiro. E então é das coisas que, hoje em dia eu tenho, não que seja fácil, mas eu estou moldada para isso. De Deus me dizer, sai, e eu saio sem pensar 2 vezes. E não vou lá de novo porque tenho recaída, deixa ainda ir lá ver mais. Não, porque tenho saudade, não. Se Deus me falar, a partir de hoje essa garrafa não, eu não toco mais, de forma linear. Quem me conhece sabe, as pessoas dizem, você é muito radical, porque eu nas coisas, eu levo muito tempo para tomar decisões, porque eu levo sempre a consideração do Espírito Santo. E se o Espírito Santo me dizer, é isso que eu quero, eu não penso 2 vezes. Meu coração pode até sangrar, e como sangra. E quando eu deixo para trás, não é porque eu não gosto mais da Edna, porque eu não quero mais estar com a Edna, não. É porque entre o meu querer e a vontade de Deus, prevalece sempre a vontade de Deus. Forte. Então eu largo. O que Deus me disser, não faz agora. Há algo
na minha vida, que sempre foi o meu objetivo de vida. Eu me formei para ser magistrada. Eu disse, eu estou a fazer direito, eu quero ser juíza. Só que eu queria ser juíza por um motivo errado. Eu trazia uma mágoa muito grande no meu coração. Que eu dizia, eu vou ser juíza porque eu só queria julgar uma única pessoa. Eu via essa pessoa fazer tanta coisa errada, tanta coisa má, que eu dizia, eu vou ser juíza. E o primeiro julgamento que eu vou fazer dessa pessoa. Era uma pessoa muito próxima a mim. Por causa daquilo, eu me formei. E sempre que eu tentasse me inscrever para a magistratura, eu nunca consegui. Eu ia novamente para o INEGI para tentar me inscrever e não sei. Eu chegava, já, as inscrições já terminaram, ou naquele ano não vai ter inscrição, ou não sei o quê. Há anos, até que Deus me disse, você tinha convicções erradas. Teu objetivo era muito errado. E a partir do momento em que você entrasse para ali, sem tratar dessa tua ferida profunda de infância, quando você chegasse lá, aquilo havia de acender e você teria desejo. E depois, você não só julgaria essa pessoa, como todo mundo que você ouviu dizer que teve o mesmo histórico, você ia julgar severamente. Quando eu te chamei para amar, não para julgar. Algo que você disse muito profundo. Deus trabalha muito em mim. Não tenho facilidade, não sei se já fiz. Se já fiz, não me lembro. De ouvir uma coisa aqui, todo mundo está a opinar, eu também vou dar a minha opinião. Eu me reservo muito ao silêncio. Todo mundo, olha, eu às vezes até para saber que está-se a falar de alguma coisa, é porque alguém chegou na minha casa e falou, oh, aí é, mas também não vou lá saber, não vou lá tecer minha opinião. Porque naquilo que Deus permite que eu saiba, eu procuro em Deus que tipo de ajuda eu posso oferecer. A minha boca não pode ser para sujar mais, para humilhar mais, para envergonhar mais. Deus não me chamou para isso. Eu não sei se Deus chamou alguém para humilhar, para ferir outro. Eu acho que não. Eu, conhecendo Deus, Deus não faz isso. Deus não vai chamar a Edna para no podre da Ludmila, acrescenta mais lenha, põe mais gasolina, espalha mais. Não. Eu sempre questiono a Deus o que eu posso fazer. Já fui em lugares, ministrar em lugares que todo mundo está a julgar alguém, as pessoas estão a separar, as pessoas já não querem mais saber. E eu nem sequer sabia da história, e Deus me usar para trazer aquela pessoa de volta para o relacionamento com o Pai. E eu penso que isso seja por quê? Porque eu não me coloco como uma acusadora, a juíza da história, você mesmo que não presta, você mesmo que não sei o quê. Até mesmo quando eu faço a nível familiar, de alguém que me fere ou qualquer coisa que eu não gostei, e eu aponto muito o dedo. O Espírito Santo uma vez me disse assim, quando tu fazes isso, esses três estão virados para ti e esses estão virados para a eternidade. Primeiro você está a desqualificar o Deus que lhe fez. E depois você está a dizer, se esse aqui não merece, você também não é merecedora da graça. Você não é merecedor do amor, você não é merecedor da unção que você carrega. E então, você está a ser muito mais condenado do que aquela pessoa que você está a condenar. Por isso é que eu busco sempre em Deus. Se não me pediu perdão, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, tira essa imagem que eu tenho dessa pessoa. É difícil, às vezes, por causa da intensidade da nossa dor. Mas é necessário para quem for chamado, porque quanto maior a unção de Deus na tua vida, mais puro de coração você precisa de ser. Mais puro de coração, porque Deus não usa pessoas também com o coração pesado. Eu que disseste. Muita gente já devia estar longe, não está por quê? Coração. Já estaria a viver outras experiências, não está por quê? Coração. Já teria prosperado muito, não prosperar por quê? Coração. Já vi pessoas próximas. Por que Deus está a usar assim? Isso, eu é que devia estar a viver isso. Eu até sou. Eu até já me consagrei há muito tempo. Eu até. Simplesmente, mas Deus não é um para mentir. Pastora Marilena. Amém, serva. Eu não me lembro com esse Deus que eu abri a mão, a não for Deus tirar força. A mim foi extremamente ao contrário. Não me lembro o que eu abri a mão, a não for Deus tirar a quê? A única coisa que quando eu recebi uma profecia, eu acho que não levei muito em consideração, porque para mim o dinheiro estava por cima de qualquer relacionamento. Deus me disse, vais parar de namorar com essa pessoa ou alguém.
E eu perguntei a esse profeta porque eu nunca acreditava nos profetas, sem saber que sou profetisa. Eu bicho de sete cabeças a você porque não faz isso. Disse, Deus está a dizer para deixar esse moço. E eu perguntei o que ele tem. Não, não tem nada, até lhe serve. Mas como Deus já havia mortificado as minhas finanças, aquilo que eu fazia, as lojas todas, não me interessei muito, porque Deus primeiro me retirou aquilo que era o meu centro das atenções. Nunca foi relacionamento. Sempre foi o dinheiro. Querer trabalhar, ter mais. E o que mais Deus pegou. E quando Deus me disse para abrir a mão, não doeu-me tanto. E eu abri, porque o meu foco era quê? Voltar a ter o mesmo dinheiro que eu tinha. Voltar a minha empresa a prosperar. Mas quanto mais eu orava, mais Deus fechava até que eu entendi. Então, eu não tenho muita experiência, o que eu abri a mão. Depois de ter conhecido muito Deus e ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, eu abri mão de coisas que eu via que para mim Deus está por cima. Numa vez Deus me disse o seguinte, corta o cabelo. Você não vai cortar o cabelo. Tu vais cortar o cabelo? Eu disse, não vou cortar o cabelo. Eu esqueci. Depois de 2 meses, me veio uma vontade de cortar o cabelo. Eu me esqueci que o Espírito Santo já me pedia 1 semana para cortar o cabelo. Depois de 2 meses, eu dizia, Nilde, quero cortar o cabelo. De repente disse, dá tesoura, cortei o cabelo. Me lembrei depois de cortar que Deus já havia mandado que eu tinha que cortar o quê? E eu fazia lives. E numa das vezes, eu não sei se as perucas todas estavam aonde. Eu vou fazer live como? Como é que eu vou pregar? Deus vai pregar sim, porque eu te mandei cortar cabelo, porque eu quero que as pessoas te vejam o quê? Eu disse, não vou pregar. Eu procurava as perucas, nem me lembrava onde eu tinha colocado as perucas. No meu TikTok tem uma pregação que eu estou de escovinho. Porque Deus disse, vais fazer isso. A outra coisa que ele me disse, nunca prega de calça. E eu perguntei ao Senhor, por que não? Eu estou a fazer esse pedido. E abri mão, eu amava calça, eu odiava vestido. 3. Vestido, saia, não, para mim, tênis, calça, t-shirt, está tudo bem. Para mim é assim. Então, para mim, mas, para chegar nessa mudança, era um monte toda hora de bubu. Eu só assustei, já estava a mão a pôr para as roupas largas. Então, para mim, eu não tenho algo que me fixa que eu abri a mão. E ele sabia, se eu tratar com ela de abrir a mão, íamos prolongar muito. Então, Deus foi fazendo com que eu me esquecesse da minha essência. Isso assustava. A única coisa que eu vi, eu cortei o cabelo porque Deus pediu e disse que esse homem para deixar e eu deixei. Depois de ano está a dizer que esse é o noivo que eu preparei para você. Essa parte é o que eu disse, Deus é incompreensível às vezes. Mas hoje eu entendi que não era o momento. Se eu ficasse com esse jovem na altura, porque eu precisava da libertação, precisava conhecer Deus. O propósito desse meu casamento não era fora da percepção de Cristo. Era eu ter conhecido Deus. E ninguém às vezes entende Deus. E para mim isso foi muito complicado, porque essa pessoa fez a sua vida. E de repente, porque não, essa pessoa eu preparei, tu tens que orar, tu tens que ajudar na libertação, eu sei como será, e você ficar completamente silenciosa, algo que não digo que é contra a Jesus. Obrigada, meu pai. Eu não queria falar acerca disso. Diz a irmã Wes. Não queria mesmo. Mas Deus daqui a me dizer para falar. Então, quando Deus, depois de anos, me disse que essa pessoa que preparou, disse, Deus, não faça isso. Tem muitas pessoas. Não quero esse jovem para nada. E como ninguém vai contra a vontade de Deus? Ninguém explica Deus. Ninguém explica. O dono de toda a ciência, Eu sabedoria queria e poder. que caminhássemos juntos, mas não era o propósito de Deus dessa maneira. Não era, eu tive que largar. Não senti peso em largar. Como eu disse, meu foco era mesmo dinheiro. Uau. Não, cada um tem Mas o seu. é sim. verdade. Deus conhece o coração de cada um e sabe o que é que nós nos apegamos, né? E ali onde ele vai, aperta. Para então nós aceitarmos ou na dor ou no amor. O Espírito Santo mandou, nós obedecemos, nós estamos aqui nesse programa maravilhoso. Eu só vou terminar por causa do tempo, né? Porque a produção tem que fazer corte, tem que exportar vídeo e tudo mais. E quanto mais longo o vídeo é, mais trabalhoso ele se torna, porque senão faríamos aqui uma grande vigília. Eu aprendi muito com esse programa.
Eu sei que você aí do outro lado será impactado. Antes de terminar, mandem vossos beijinhos. Para quem vocês querem mandar beijinhos e abraços, por favor. Começar pela pastora. Para não ser sempre a primeira. Amém. Beijinho e abraços a todas as pessoas que me seguem a partir das minhas redes sociais, Profetisa Maria Helena. Instagram, TikTok, Facebook. Beijinho a todos. Eu queria pedir perdão às pessoas que eu ainda não respondi as mensagens, são muitas. E eu gosto de responder quando Deus me dá resposta para dar a vossas perguntas. Eu posso ler, eu posso ouvir os áudios, mas eu só respondo quando o Espírito Santo me orienta a te dar uma resposta. Por esse motivo, às vezes, é um bocadinho demoroso. Amém? Oh, Jesus, obrigada. Para mim, bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medida para todo mundo que segue a pastora e não só. Os meus beijinhos vão para o meu esposo, as minhas filhas maravilhosas, minha família, meus pais, meus irmãos, a todos os meus filhos espirituais, amigos, aos pastores, aos mentores, a todos aqueles que têm intercedido por mim, aquelas pessoas que Deus tem levantado com uma palavra de direcionamento para a minha vida, aqueles que são os intercessores natos do ministério que o Senhor me confiou. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua casa. E para você que tem um chamado, que o Senhor te fortaleça na caminhada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. O melhor lugar para se estar é dentro do chamado, dentro do propósito. Por mais doloroso que seja a caminhada, que seja o propósito, permaneça firme, permaneça intacto, permaneça na comunhão, conectado com Deus, investindo no secreto, colocando Deus em primeiro lugar. Faça de Deus seu mentor, seu consultor, assim como nós três fazemos. Pare de julgar, por favor. Pare de achar que os outros não são merecedores dos momentos que estão a viver. Não são merecedores das bênçãos. Isso está a atrasar a tua elevação. Isso está a fazer com que você permaneça fixo no mesmo ciclo. E depois nós temos a mania de acusar. Mal olhar. Ai, bruxaria. Não. Às vezes os mesmos bruxos somos nós. Por aquilo que nós carregamos em nossos corações. Perceba. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Pastores da minha vida, muito obrigado. Eu amo as mulheres. Amém. Graças a Deus. Jesus vos ama, eu também vos amo muito. E sempre que Deus permitir, sim, eu quero vos receber aqui. No programa que não é da Serva Edna, mas sim é de Deus. Deus que é o nosso Pai. Vamos aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Olha, eu tenho aqui esse brinde maravilhoso, super lindo. Chegou aquela hora da empresa Mimos da Luana. Mimos da Luana, muito obrigada. Aqui tem uma cafeteira, uma chávena personalizada de pó de fé, com o nome da Serva Edna. E tem os lacinhos do Outubro Rosa. Deus abençoe a tua vida. E aonde saiu que haja multiplicação. Porque Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, que haja multiplicação nessa empresa em nome de Jesus. Comissão Emergida para Cristo, patrocinador Pó de Fé, tem feito muito para o nosso ministério. Biju Online. Mais uma vez, eu não estou com aquela bijuteria maravilhosa, mas eu prometo que no próximo programa eu estarei aqui com aquela bijuteria que é 18 quilates banhados de ouro. Eles estão em Portugal, mas fazem envio em toda a Europa. Qual é a particularidade da Biju Online? Eles fazem entrega até a sua porta. Vá às páginas, às redes sociais, Biju Online. Pixeltech. Vocês já conhecem Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade, som, os cortes bem feitos. É a empresa Pixeltech, parceiro Pó de Fé. Toques de beleza com fé, sim, toques de beleza com fé. O salão que cuida da imagem, da beleza da vossa querida mana apresentadora, a escolhida Edna. Picnic Space. Picnic Space, este lugar maravilhoso, bonito, esse cenário, esse arranjo, foi aqui no Picnic Space. Eles são um salão de evento
Estão a 50 metros antes da rotunda da FUBU, para todo tipo de evento, palestra, casamento, aniversário, para tudo, tudo que você pode imaginar. O Picnic Space está em altura para te receber. Mais uma vez eu vou frisar, aonde a Serva Edna se casou, Picnic Space. Foi a minha escolha, também pode ser a tua. Ai, sem deixar de fora Conto de Fada. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Serva Edna, por que a melhor florista? Porque ela abraçou essa causa que não é da Serva Edna, é de Deus. Ela é parceira desse ministério. Os arranjos bem feitos e super perfumados para estas grandes servas de Deus que merecem, que vieram aqui para impactar a tua vida. Serva Lu, Pastora Maria Helena, é uma honra. O Espírito Santo mandou, nós obedecemos. Vamos fechar com a oração da Pastora Lu. Até o próximo programa, até já. Poderoso Deus, soberano nos céus e na terra, te magnificamos, papai, por este dia maravilhoso. Obrigada, Deus, por este momento em que vivemos, onde a tua verdade foi exposta e os planos do maligno para a vida das tuas servas, dos teus servos, foram desmascarados em nome de Jesus. Amém. Papai, muito obrigada, porque cada palavra trouxe um aprendizado profundo para a nossa vida e para a vida de quem nos assistirá e de quem já assistiu. Pai, nós queremos te bendizer, nada é por acaso. Sabemos que esta palavra vai chegar direto ao coração de homens e mulheres com ministérios, para que eles entendam, Senhor, o preço do chamado, para que eles entendam que eles devem ser na tua presença e como se comportar e como, Senhor, caminhar contigo para louvor do teu nome. Pai, nós queremos nos levantar contra toda altivez do maligno que prende, Senhor, os teus filhos para que não aceitem o chamado, para que não vivam o chamado de forma integral, de forma linear, tudo aquilo que embaraça cada um dos teus filhos, que lhes aprisiona, que lhes leva para um lugar onde o Senhor não quer, para uma posição que o Senhor não projetou, seja agora, Senhor, destruído e aniquilado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, que o fogo que arde no coração de cada homem, de cada mulher para te servir, seja o maior impulsionador para que eles neguem a si mesmos, tomem as suas cruzes, Senhor, e caminhem em direção ao teu propósito e aquilo que o Senhor tem para eles. Papai amado, papai poderoso, se há alguém que está cansado pela luta do ministério, Senhor, assim como tens renovado a nossa força, renova por amor do teu nome, que as calúnias não lhes façam parar, papai, que os maledicências não façam parar, que os abandonos, as traições, as decepções não lhes façam parar, porque maior do que qualquer coisa é a tua presença. Com a tua presença tudo é suportável, Senhor. Não importa o que nós não temos hoje, mas a tua presença ela é vida e vida em abundância. A tua presença, Senhor, ela dá gozo e paz. Papai santo, papai poderoso, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Continua a livrar a Edna, continua a livrar a pastora Maria Helena, continua a livrar a cada membro dessa produção de toda artimanha do maligno, de todo o laço do passarinheiro e de tudo que não glorifica o teu nome. Chamado é sobre ti, Senhor, chamado é para cumprimento da tua vontade, chamado é para o estabelecimento do teu reino. Não queremos ser nós, Senhor, aonde formos não queremos nos apresentar, queremos apresentar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Pai amado, Pai poderoso, ao longo dessa trajetória que o Senhor nos confiou, faça-nos tributar toda a honra e todo o louvor somente a ti. Senhor, remova todas as convicções erradas, remova todas as associações erradas, remova tudo que não glorifica o teu nome e faça-nos espelhar a tua vontade. Servos genuínos, com o coração completamente rendido a ti, que espelham a tua vontade, toda artimanha do maligno, toda vaidade, toda vanglória, toda arrogância, toda prepotência, cai por terra agora em nome de Jesus. Sejamos simples, sejamos humildes, sejamos mansos de coração, tal como Jesus é. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a te glorificar em tudo quanto fizermos. Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua glória. Que as pessoas possam estar perto de nós e sentir a tua presença, a tua paz. Aqueles que precisarem de cura, recebam cura. Os que precisarem de libertação, recebam libertação. Os que precisarem, Senhor, de sentir o teu amor. Por meio de cada servo que o Senhor levantar nessa estação, possam sentir o teu amor. Que ninguém se sinta excluído. Tal como o Senhor não faz acepção
acepção de pessoas. Como servos e ministras da tua casa, também não queremos fazer acepção de pessoas. Amém. Ensina-nos a te servir, Senhor, com simplicidade. Ensina-nos, Senhor, a pregar o evangelho com simplicidade. Ensina-nos a ganhar almas, Senhor, porque muito mais do que palmas, o que importa são as almas, Senhor, que se rendem na tua presença. Sejamos, Senhor, despovoadoras do inferno. Sejamos, Senhor, instrumentos vivos da manifestação da tua glória. Aonde estivermos, o teu reino se manifeste. Tua é a honra, Senhor. Tua é a glória. Teu é o louvor, desde agora e para sempre. Continua, Senhor, com este programa. Continua com a tua serva Edna. Continua a levantar homens e mulheres cheios do teu Espírito para impactarem nações, para chegarem até os confins da terra e para que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado em todos os lugares, por meio da vida de cada servo que o Senhor levantar nesse tempo. Em nome de teu Filho amado Jesus, nós oramos, na certeza da bênção e da vitória. E se você crê nesta oração, no poder que há no nome de Jesus, declare amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seja louvado o teu nome, Senhor.